E aí, gente, tudo bem? Estamos em mais uma sala 1604 aqui. E hoje eu estou com o senhor Giovanni Kozowski. Oi, pessoal. O mestre do render, que vai falar muito pra gente hoje, Ti Lima. Opa, tudo bom? E o senhor trabalhador do Star Wars, senhor Delcio Gomes. Fala, meu querido. Trabalhador. Obrigado aí por me chamar de novo, cara. Imagina, cara, é um prazer, foi muito foda. Quem não ouviu a entrevista que a gente fez com o Delcio, faz favor, entra lá no canal do YouTube e ouve, que foi foda pra caralho. Foi muito boa. Eu achei que depois daquela bagunça você não ia me chamar nunca mais, que eu não vi nada. A gente gosta da galera bagunceira. E eu vou bagunçar essa porra. Não, por favor, me ajuda aí, cara. Hoje a gente vai falar sobre render. Tá, a gente vai explorar esse tema que eu acho que é, pelo menos da perspectiva aqui do Brasil, é um tema bem nebuloso pra muita gente, porque a porta de acesso pra muitas pessoas é o 3D, a modelagem, né? Todo mundo começa modelando e o render acaba virando aquela deficiência no trabalho da maioria das pessoas. A gente vai ter uma conversa hoje um pouco técnica e um pouquinho não tão técnica sobre render, sobre, na verdade, conversando com vocês um pouco de como foi a jornada de vocês e a perspectiva de vocês sobre os renderizadores, de como era antigamente renderizar e como tá sendo hoje, e o que vocês veem pro futuro do universo do render. Tá, e acho que pra começar, a gente seria legal vocês falarem um pouco sobre como que vocês começaram nessa área, qual foram, mais especificamente, o primeiro renderizador que vocês começaram a usar, quais as dificuldades que vocês encontraram quando vocês começaram nessa área. Quem começa aí? Vai começar? Começa aí, professor. Começa aí. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, cara. Começa aí. Não, então, muita gente não sabe, mas eu comecei com o Blender, comecei trabalhando com o Blender, e foi totalmente por acidente, assim. Eu fui assistir um workshop que era de Blender pra games, um workshop gratuito que rolou no Sesc Pompeia, na época. Eles iam ensinar bem básico, assim, do Blender, então ferramentas bobinhas, tipo extrude, esse tipo de coisa, assim. Ensinaram até rigar e também algumas coisas de animação e a engine de game do Blender, que já existia na época, não tinha nem Ctrl-Z na época no Blender, então era um sacrifício, né, trabalhar com ele. E foi assim que eu entrei e aprendi o 0.001 de render, assim, que eu entendi... Isso que ano, tia? Não faço ideia, cara. Não faço ideia, mas... Assim, por alto, eu diria que uns 9 anos atrás, mais ou menos. Caramba. 2009, é isso, por aí, mais 2008. ou menos 2008 e 2009, Eu diria que... E não tinha Ctrl-Z? Não. 2.44, se eu não me engano, a versão na época. 2.43, não lembro direito agora. Depois eu comecei a fuçar no Maya. Porque era muito parecido os atalhos, assim, do Blender com o Maya, né? Tinha aquela coisa, aperta o espaço, você tem um monte de ferramenta na tela. Então eu falei, eu consegui fazer uma relação mais ou menos próxima. Aí mexi no Mental Ray e tudo fuçando, assim. Eu não tinha nem internet direito no meu computador. Então era fuçando, vendo o que eu conseguia fazer. Não tinha amigo na área. Então, a galera que fez o curso do Blender lá comigo, todo mundo debandou, ninguém quis seguir. E aí eu continuei mexendo com Maya, e depois eu conheci o Max através de um amigo meu que também depois parou de trabalhar. E aí fiquei no Max, né? Aí no Max comecei com o Mental Ray, fiquei um pouquinho de tempo, depois fui pro V-Ray. Foi basicamente isso a trajetória. E aí aí hoje, né, tem o V-Ray, Octane, Corona e vários outros aí que eu fico mais testando do que usando, né? No dia a dia. Você já testou o Arnold pra eu Max, testei cara? uma vez só, cara. Eu acho ele muito bom, né? Ele é muito prático também. Uhum. Mas pro dia a dia, assim, pro mercado, eu acabei achando o Corona meio que quase como um Arnold mais rápido, assim, mais simples. É um Arnold mais simplificado. Então eu não investi muito nele ainda, né? Espero que ele melhore. Assim, não que ele não seja maravilhoso, né? Sim. Que ele fique mais prático pra essa área também. Sim. E dentro dessa, por exemplo, lá quando você estava estudando, tipo, já pegando essa questão das diferenças, tipo, você falou que você passou do Mental Ray pro V-Ray. Você pode falar um pouco das diferenças
maiores entre esse renderizador e o outro, e o V-Ray? Pra você, na época, pra você mudar? Porque eu tô ligado que muita gente tentou começar a aprender render com Mental Ray e desistiu. E daí começou a aprender com V-Ray e daí continuou renderizando. Cara, assim. eu posso dizer que eu nunca aprendi Mental Ray, de verdade. Eu não cheguei a um nível que eu falei, nossa, eu sei Mental Ray e posso comparar com qualquer outra coisa. Era fuçando mesmo, os renders saíam, eu não lembro, assim, questão de tempo, mas não era rápido. Era bem ruim, assim. E também meu computador na época, né, não era, sei lá, Pentium 4, né, na época. Era o Maya 6 que eu usava, então é bem antigo mesmo. Sim. E então não cheguei a aprender, assim, o Mental Ray. E aí quando eu descobri o V-Ray, que me indicaram, foi muito fácil migrar porque eu não tinha conhecimento nenhum ainda, sabe? Eu meio que comecei o V-Ray do zero. E aí o V-Ray, sim, aí o V-Ray eu peguei e falei, eu vou aprender isso aqui totalmente, né? Aí eu comecei a estudar ele todo. Questão de materiais, setagem de render e tal, porque eu queria entender por completo pela demanda que eu tinha, né? Na época eu trabalhava muito pra web, e aí precisava fazer já animação pra web, então eu tinha que entregar muito rápido, né? Era coisa pra site e tudo mais. E assim foi. Aí eu comecei a fuçar no V-Ray e acabei pegando, né? Que legal, eu acabei aprendendo sobre a sua história, cara. Que legal, cara. Vamos mudar, já que eu não sei muito de render, vamos mudar. Realmente vamos muito interessante, né? Só saber sua história dele, não? Não, ninguém vai. Aquele menino franzino de São Paulo. História de Tilima. Mas é isso. E você, Nelson? Então, eu comecei... eu falei um pouquinho já da minha história aqui, então eu vou tentar resumir um pouquinho, né? Eu comecei aí por volta de 2003, 2004. Eu fucei... Mentira, em 2001, 2000, eu fucei um pouco 3D. Eu comecei com 3D Max, eu acho que era 4 ponto alguma coisa. Mas eu fiz uma laranja, assim, e desisti. Isso com Scanline e foi uma porcaria. Depois eu comecei a trabalhar lá na Consequência, né? Com o Maurício e com o Renan. E eles usavam basicamente Scanline, cara. Era tipo assim, eram os primórdios ainda de 3D, né? E eu usava o Scanline mesmo, com um Sky Dome, ou fazia aquele Fake Osset, né? E eu vivenciei toda essa mudança, né? Que GI, né? Global Illumination e toda essa... Mas era muito expensive na época, né? Era muito... demorava muito, né? Era difícil de calcular, principalmente para animação, você tinha que calcular o mapa, era complicado. Eu vivenciei, assim, o início do Brasil, então eu brinquei bastante, assim, no início com o Brasil, muito por conta da Blur, né? Na época, tá usando o Brasil, eu era meio rato da Blur e tal, mas eu usei Brasil durante um tempo. Teve um rapaz chamado Raoni, né? Que trouxe meio que o V-Ray pra gente e tal, mas assim, ainda veio, sei lá, 1 ponto alguma coisa, 1.6, 1.8, já não lembro mais. E era bem legal, assim, mas eu acho que por conta, talvez, do mercado e tal, como o Mental Ray, depois de um tempo, começou a vir com Max, né, com 3D Max, a gente começou a investir mais no Mental Ray mesmo, né? Então, durante muito tempo na minha vida, assim, isso desde 2005 até quase 2009, eu trabalhei muito com o Mental Ray, tanto para trabalho pessoal como trabalho para publicidade, né? E eu vi o Mental Ray evoluindo muito, né? Ao mesmo tempo, o V-Ray e o Octane estavam evoluindo, assim, por fora e tal, e a gente brincava e tal, mas eu sempre fui Mental Ray até quando eu entrei na Icon, que eles estavam usando V-Ray. E aí eu comecei a usar V-Ray. E aí depois na minha carreira eu usei Arnold, eu usei recentemente Clarice, já brinquei uma vez com o RenderMan, quando ele trocou ele recentemente mudou para Ray, né? Ajuda aí, Ti. Ray Tracing? Tá vendo? Ainda bem que o Ti tá aqui. Então, eu brinquei com ele aí, quando ele porque se eu não me engano ele ainda tá, né? Ele é meio free, né? Para as pessoas brincar com ele. Eu brinquei com ele no mar e tal. Mas é isso, cara. Eu tenho brincado recentemente com Corona. Mas assim, em questão de produção mesmo, de filme, né? Quem não sabe, eu trabalho com VFX. Eu tenho usado principalmente V-Ray e Arnold e o Clarice agora, né? Mas o Clarice até o shader é diferente, tá? Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas... Sim.
Mas Sim, ele responde a sua pergunta? Responde. É até engraçado, assim, porque quando eu fui falar mandar as perguntas pro tio no Facebook, aí eu falei assim, nessa parte eu queria falar um pouco sobre, tipo, sei lá, como os renders evoluíram, tal, da questão do que você tava até falando, do Fakeosity, dos renders scanline e tal. Aí, tipo, pra hoje que a gente tem uma parada mais com GI, sabe? E Physically Plausible Lighting Shading, sabe? Tipo, IBL, essas coisas. Aí o Ti falou assim pra mim, pô, cara, eu não sou tão dinossauro assim, não. Aí você falou pra ele, vou chamar o Delcio, né? Comecei mais recente, né, no 3D, né? Eu cheguei a pegar o Scanline, cheguei a mexer no Scanline no Max também. Brinquei com Fakeosity também, ajudou a estudar iluminação, na verdade. Sim. Mas... Porque todos esses, vale apontar, né, que todos esses renders mudou, né, muita coisa, mas existem coisas básicas, né, como o diffuse, especular, essas coisas nunca mudaram, né, e uma vez que você entende esses conceitos, você carrega esses conceitos para diferentes o próprio renders, Skylight, né? O próprio Skylight só foi mudando o nome, né? Sim. Domo, Domo, então. E me diz uma coisa, pra quem não sabe o que é Scanline, vocês sabem explicar pra quem está ouvindo o que é um renderizador Scanline? Não, velho. Vamos lá, vou começar a tentar explicar, mas o Ti, qualquer momento, por favor, professor. Não, boa sorte. Aí, me ajuda. Boa sorte, né? Eu acho que, assim, eu vou falar que, caraca, eu tô com muito medo agora. Eu vou receber milhões de e-mails. Você tá falando merda, seu filho da puta. Pode xingar. Não, aqui, eu já tô arrependido de ter falado do Arnold aqui. Já vai ter um monte de apedrejo. Você não sabe de nada. O Arnold usa no cinema. Você não sabe de nada. Cara, parênteses. Homem-Aranha. Parêntese rapidinho, se você quiser, você corta. Mas se você chamou o Del, você sabe que vai virar bagunça, merda. O programa que a gente fez outro dia com o Mariano, você lembra que eu fiquei zoando ele do fato dele ser vegan, né? Dele ser vegano. Dele ser Tu vegano. não tem ideia a quantidade de e-mail, cara, que eu recebi. Você tá de zoeira? É sério. Eu recebi e-mail, assim, tipo, pô, cara, eu acho que não tem nada a ver você ficar... Mas, assim, alguns e-mails, assim... A galera levando na boa, assim, pô, cara, eu acho que você tomar cuidado aí, ficar sacaneando as pessoas e tal. Esses eu li na boa. Recebi uma porrada de e-mail com o nego mandando vídeo, sacou? De animal sendo abatido, caramba, quatro. E é engraçado, porque... Aí eu vou ter a oportunidade agora de pedir desculpa aí, pô, foi mal, eu tô brincando com o Mariano porque eu conheço o cara há mó tempão e eu sei que ele não era vegano antes, era muito mais pelo fato dele ter se transformado em vegano, tendo eu visto ele comendo tanta carne, do que, enfim. Mas vamos voltar agora para o assunto. Se quiser, corta isso. Eu só queria tirar isso das minhas costas. Mas, no hangout do Mariano, você vai começar com uma desculpa pública. Vou fazer isso, então. Mas, enfim, você pode cortar isso. Eu só queria falar isso para vocês. Mas vamos voltar para o Scanline. Scanline, então, o que eu entendo é que o Scanline ele renderava de uma maneira que era em linha. Né? Não sei se você lembra isso, mas ele tinha, né, a cena, né, a imagem, né, o tamanho da imagem, ele ia renderando como se fosse... Lembra quando você loadava a imagem no tempo antigo da internet, que ficava devagarinho? É um tipo de render scanline, né? O Bucket, ele lê a parada diferente, né? Ele meio que solta os raios antes, avalia a imagem como um todo, e depois começa a renderar. Por isso que o Bucket ele pode ir para... Ajuda agora aí, Tim. A câmera do 3D, ela emite raios pra cena e esses raios vão pegar amostras e calcular a sua imagem. Então, calcular luz, reflexo, a curvatura dos objetos e tal. E é algo que sai direto da sua câmera. Então, dessa forma, você economiza no processamento, né? Se saísse direto da luz, o seu render calcularia muitas coisas que não vão aparecer na câmera. Então, é muito mais lógico que a câmera emita esses raios para calcular a sua cena. Sim. Então, E aí, se você tiver mais dúvida, né, você tem uma ferramenta aí muito famosa chamada Google, que você pode procurar Scanline versus Bucket. Mas hoje em dia já não se usa mais Scanline, usa? Não, e hoje em dia também está se diminuindo o Bucket, né? Você está usando mais eu esqueci a expressão agora. Progressivo, exatamente. Isso. Que você vai por passes, né? Você faz a máquina ver a sua imagem como um todo e vai refinando isso conforme vai passando o tempo, né? E aí você pode até ter a opção de parar
o render antes dele estar completamente... Né, você escolhe meio que assim, o tempo de render. Assim. Posso eu fazer uma pergunta pro Delcio? Ih, não, fudeu. Eu vou embora, tchau. Faz aí. Não, é sobre isso do scanline, que você falou que normalmente não usa mais. Eu vi, assim, muito tutorial. Eu adoro coisa, assim, de cena de destruição, desgraceira em geral, sabe? Uhum. E eu vejo muita coisa do Alan McKay. Sim, sim. Meu parceiro aqui. Sim, exato. Por isso que você é a vítima, né? Como ele não tá aqui. Deixa eu ligar aqui pro Alan, peraí. Não, então, eu já vi algumas coisas, normalmente ele renderiza, tipo, fogo, fumaça, com o V-Ray mesmo. Uhum, mas eu já vi alguns tutoriais que a galera ainda usa scanline pra renderizar esse tipo de coisa. Isso já deixou de ser usado? Eu não sei se você pode falar esse tipo de informação. Não, é engraçado, a gente não, pelo menos onde eu trabalhei, a gente não usou scanline não, cara. Você tem noção, ele não tava usando V-Ray então? Não, tô falando que eu já cheguei a ver coisas que foram renderizadas com scanline, mas hoje tudo dele eu acho que é V-Ray, assim. Ele usou Max e scanline? Não é porque ele tava usando algum tutorial dele das antigas, não, cara? Pode ser coisa da... Mas acho que nem tão antigo, né? Que era FumeFX, coisa mais nova. Mas enfim, eu já vi algumas pessoas renderizando fogo e fumaça com scanline. E o resultado saía decente, assim. Bem rápido também, né? Mas aí é que depende, você tá renderando dentro da cena ou você tá fazendo um elemento que você depois vai compor na cena? Um elemento pra compor depois. Tá. É que hoje em dia eu acho que a tendência tá virando você ter o VDB, né? Que é um arquivo... É como se fosse um Alembic, né? Um ABC file. Sim. Então, você usa esse VDB e você tenta usar ele na cena porque você consegue ter spill de light, você consegue... Ele fica mais integrado na cena, né? Você consegue iluminar as coisas na cena usando esse VDB, enfim. Então, ultimamente, eu digo isso já, assim, os últimos 5 anos, 4 anos, assim, eu já tenho visto VDB em peso, assim. Eu não lembro nenhuma situação, assim, de scanline, não. Mas se você quiser, eu posso mandar uma mensagem agora pra ele. Alan, por que você tá rendendo com scanline, cara? Vai que eu tô doido aqui e vai me xingar. Vai que não era ele que eu tava vendo, né? E pra VDB é aquele data de voxel, né? Isso. De storage base de voxel, pontos, né? Ou voxels, né? Isso. Eles usam muito do Genie pro Maya também, né? Esse VDB aí. Exatamente. Você gera esses pontos dentro do Maya, né? A gente usa, na Alien Images tem um programa chamado Plume, que eles usam também bastante. E você gera esse arquivo e você, nesse arquivo também inclui todos os presets assim, de materiais, valores de cor, valores de densidade, valores de como aqueles voxels vão se comportar no outro programa, entendeu? Então, é bem legal, assim. Sim. Antes da gente entrar no papo, nas perguntas mais tensas e mais técnicas, eu queria fazer umas perguntas que a gente mandou pros inscritos do podcast e eles pediram pra gente perguntar. Uma última que veio aqui, que eu até mandei pra vocês no grupo, é que assim, perguntaram quando você vai começar a estudar o render, como você escolhe o renderizador, quando você vai começar a estudar render, como você escolhe o renderizador e por onde você começa estudando, sabe? Você começa por luz, você começa por shading, você começa estudando os menus, sabe? Como você começa o processo de estudo de rendering, sabe? Vai começa eu? Pode, manda ver, Delcio, manda ver. Manda ver? Então, assim, puta merda, fudeu. Então, minha opinião, tá? Minha opinião, eu acho que é o seguinte, e independe, cara, porque o renderizador, ele é uma tool, tá? Ele é uma ferramenta. Você tem que escolher a ferramenta que você se sente mais confortável e você tem que escolher a ferramenta que é melhor para o trabalho que você vai fazer, tá? Então, eu acho que antes de você pensar em aprender a ferramenta, né, você talvez tenha que olhar para o mundo real, observar. Fotografia é uma coisa que eu acho que é muito importante para quem está trabalhando com render, entender a exposição, entender como é que funciona uma câmera, né, porque no 3D, a câmera no 3D ela está tentando simular uma câmera fisicamente no mundo real, né? Então, eu diria que a pessoa que está começando, cara, escolhe
sacou? De repente escolhe o que o seu amiguinho usa mais, sacou? Uma pessoa que você conhece, ou até alguma coisa que tenha mais informação aí de bobeira, sacou? E você começa estudando ele, que uma vez que você entenda os conceitos dele, né? Você entende ali o que é um especular, o que é um mapa, sabe, um IOR, um Fresnel, esse tipo de conceito, você adapta isso para o que você quiser, sacou? Unreal, enfim. E se você tiver, assim, se você tiver perdido agora, depois de tudo que eu falei, entra no YouTube e procura os vídeos do Tilima. E aprende tudo, sacou? Não só procura os vídeos, como o curso dele, né? Exatamente, 19. É a hora do merchan, eu não sabia, né? Eu perdi o timing aqui. Eu só levanto a bola, cara. Agora você corta, vai lá. Não, eu vou falar no final. Melhor no final, né? Falar. Então fala no final, foi mal. Não, sem problema. Não, maravilhoso, não. Olha a divulga que eu tô recebendo aqui. Altamente recomendado. Altamente galera. recomendado. Não, se a ILM quiser comprar pra cada um dos funcionários também, cara, pode vou falar conversar que a gente com já ele. tem pirata, cara. Foi mal. Ai. Eu vou falar aqui que eu não represento a ILM, tá? E você, Ti? Qual é a dica que você tem em relação a isso? Cara, acabei mudando um pouco a minha forma de pensar quanto a isso, até pela forma que eu trabalho hoje, que é mais dando aula, workshop e tudo mais, né? Mas a dica que eu deixo pra quem perguntou, né, pra quem tem esse tipo de dúvida, é ele tentar acompanhar qual é o destino do mercado. Ele tentar... Beleza, eu concordo com o que o Delcio falou, que é uma ferramenta, simplesmente, né? Então você sabendo as teorias básicas, você consegue aplicar aquilo em mais ou menos qualquer renderizador. Você vai conseguir aplicar a mesma teoria. Então você me pergunta, mas você mexe tipo, no Octane, mexe no Corona, no V-Ray e tal. Como você arranja tempo pra aprender todos? Aí eu falo, eu não preciso aprender todos. Se você souber um, mais ou menos você já sabe aplicar nos outros. A pessoa que tem essa dúvida, assim, que tá procurando qual renderizador escolher, eu aconselho, por exemplo, na minha área que é mais ArcViz. O cara procura as maiores empresas da área, né? A galera que tá sempre envolvida, né? Com a tecnologia nova, com o que tá saindo. E ele vê, assim, o que esses caras solicitam, por exemplo, para eu ser contratado na empresa deles, sabe? Qual o renderizador, qual que é o programa que eles usam, sabe? Que normalmente são as empresas que estão ligadas no mercado, né? Fazem pesquisas de direcionamento de mercado, qual que vai ser o renderizador do futuro, esse tipo de coisa. Então, provavelmente você vai estar tomando uma decisão mais ou menos acertada. Se você pegar as grandes empresas, você vai ver, mais ou menos eles estão indo para esse caminho, estão usando tal renderizador. E o resto é o que o Delcio falou, cara. Fotografia, isso é uma confusão muito grande das pessoas. Muita gente acha que quando você vai fazer um render, você tem que representar o que você enxerga. E, na verdade, o renderizador ele representa uma câmera fotográfica, o que você enxerga numa foto, numa câmera fotográfica. E esse é um erro muito comum. Então, é mais isso, cara. É mais isso, se você conseguir ver pra onde está direcionando o mercado e aprender aquele, meio que você consegue aplicar nos outros também. Sim, e eu acho interessante, pra emendando isso, que essa pergunta é tipo algo que perguntam bastante, assim, sabe, que é o que faz um bom render, porque eu acho que tem muita gente que estuda única e exclusivamente da perspectiva técnica, sabe? Uhum. E não para estudar coisas importantes também, como fotografia, composição. Você saber, tipo, o quão importante vocês acham esse outro complemento pro render, sabe? Você entender o funcionamento de uma câmera, você entender o funcionamento dos materiais, você ter uma boa observação em relação ao mundo à volta pra execução de um bom render, sabe? Um bom entendimento de teorias de composição, de gestalt, coisas do gênero. É pra mim ou pra todos a pergunta agora? Pra vocês todos. Eu acho melhor eu responder primeiro, porque eu respondo meio a la cachorro e depois o Tim vem como professor, né? A resposta dele é sempre meio mais... Eu falei, pô, cara, por que eu não pensei nisso, né? Eu falo meio... Ai, meu Deus. Mas só pra responder aí, depois o Tim, né? Ele vai dar a resposta dele mais
Eu vou até tentar responder rápido pro Tio. Todo o tempo, né, pra ele, ó. Mas, exatamente, escuta o que o Tio fala, tá? Não presta atenção no que eu falo, não, tá? Mas eu acho, cara, que... como eu falei, cara, eu acho que o render ele é uma tool, né? Se você tentar usar uma outra analogia, sei lá, eu sempre tento levar para uma coisa meio culinária, por exemplo, né? Se eu começar a tentar aprender a cozinhar, eu posso ter até um bom fogão, um bom forno e o caramba quatro. Mas ainda tem certas coisas que vão ser o meu paladar, a minha paciência, o amor que eu vou botar naquela comida, né? Então você tem duas coisas que eu acho que são completamente separadas. Uma coisa é o render, é a tool que você está usando, e outra coisa é o seu olhar, é a sua aptidão artística, né? E é lógico que existem trabalhos para os dois, assim, eu trabalho num lugar que tem muita gente que é extremamente técnica em relação ao render, né? Que estão desenvolvendo shaders e estão desenvolvendo coisas dentro da pipeline para passar um shader de um lugar para o outro, enfim, isso é uma coisa extremamente técnica, que existe trabalho para essas pessoas, mas também existe o lado das pessoas que usam o render só como uma ferramenta, assim, como se fosse um lápis ou fosse aquarela, sacou? É só tá potencializando o olhar delas, né? Então tem toda essa parte artística que você estava falando, de composição, de entender como a câmera funciona, de entender até às vezes a física do material, sacou? Por que um material ele é mais glossiness, por que um material ele tem mais roughness. Enfim, eu acho que eu acho que eu me perdi agora, porque eu não lembro mais o ponto da sua pergunta. E vamos deixar agora pro Ti pra ele amarrar isso aí, que eu deixei tudo solto, né? Então amarra aí, cara. Aí eu falei, eu não entendi também, é melhor você repetir, né? Eu quero... Vai virar um loop infinito, né? Não, cara, eu não tenho nada a discordar, é exatamente isso mesmo. O seu paralelo com a culinária é perfeito, é bem isso mesmo. Se eu fosse colocar, só pra fugir um pouco do que ele já respondeu e adicionar alguma coisa, se eu fosse colocar em porcentagem de importância, nossa, porcentagem de importância, sim. Agora esse foi a la cachorra, hein? Esse foi também, eu tô aprendendo, até o final do cara. Até o final do podcast eu já tô nos palavrões aqui também. Caramba. Aí tá. Já nem lembro mais onde eu tava mesmo. Próxima pergunta. O pior é que eu não lembro mesmo, não tô brincando não. Dessa vez o Diego vai falar, cara, eu não vou mais chamar o Deus, que fica uma bagunça. Vamos substituir o pessoal, né? A gente tá falando sobre a importância, tipo, de... Assim, a importância das etapas. Eu ouvi uma frase uma vez, eu não lembro de quem foi, alguém que manda muito no render, foi, sei lá, aleatório no YouTube, que ele falou assim que se você tem um modelo mais ou menos ruim, você consegue fazer um bom render com esse modelo se você iluminar e fizer uma composição bonita e tudo mais. Mas você pode ter o modelo mais bem modelado do mundo, se você fizer uma luz ruim, uma composição ruim, você não vai ter um render bom. Então eu diria assim pra mim, luz e materiais são o foco principal para o grande realismo. Mas para você conseguir chegar em uma luz boa e um material bom, você tem que saber toda essa base que o Delcio falou. Então sair do computador um pouco, sabe? Vai num parque, vai tirar foto, repara como as coisas refletem. Eu lembro quando eu tava estudando render, que eu ia pro bar e todo mundo achava que eu tava bêbado antes de eu estar, porque eu ficava olhando o copo, reparando em refração, em reflexo, ficava viajando nos brilhos, sabe? E eu falava, cara, o cara falava, meu, que drink que esse cara tomou, velho, como ele tá o estado, né? E eu ficava viajando, véio, eu via reflexo, assim, da água que caía do copo na bancada de madeira, sabe? Falando, nossa, é assim que se comporta e tal. Então, é um negócio que acaba virando um costume. Eu acho que quando a galera começa a modelar também é um pouco assim, né? Que você passa em algum lugar, você começa a ver as linhas em tudo que é lugar. Ah, como eu modelaria isso, como que é os loops disso e tal. E... Enfim, agora você fica parecendo maluco, né? Porque eu lembro uma vez que eu saí com uma menina, acabei de conhecer ela, e ela pediu um vinho, e eu fiquei tipo, olha a cáustica que tá saindo do vinho com vidro e não sei o quê. E ela falou, o garçom chegou, ela falou, cara, eu não quero mais vinho, traz o que ele tá bebendo, que tá deixando ele muito louco, cara. A cáustica.
Mas eu diria que todas as etapas são importantes, pensando na parte técnica, né? Só na parte técnica de render, esquecendo a parte conceitual. Pra conseguir um render muito realista, você tem que fazer tudo muito bem feito. Então a sua composição tem que ser muito legal, a posição da luz é muito importante, todos os materiais, e a questão que menos importa, né? O que a galera mais se preocupa é a setagem de render. É como o Delcio falou, é só uma ferramenta e você vai conseguir o realismo de diversas formas diferentes. Mas ficar se preocupando com quanto você colocou ali no Regent Map é bugueira. Só pra adicionar, né, já que a gente tá falando disso, assim, eu tô brincando aqui, mas eu vou falar sério agora um pouquinho. Se você for parar pra pensar, né, as pessoas na história, os pintores e tal, eles já tinham dentro da cabeça deles, assim, o cara tava pintando a tela e ele já, se você, principalmente de longe, a parada é hiperrealista, sacou? Então ele dentro da cabeça dele já tá fabricando toda essa técnica que a gente usa, né? Toda essa construção científica que tá por detrás de um render, não significa nada se você não tem esse teu olhar artístico apurado, sacou? Porque tem muita coisa que você pode botar todos os inputs corretos dentro da máquina e depois quando ela sair, a sua percepção da imagem não vai estar correta, sacou? E tem essa coisa também, você tem que educar o seu olhar para conseguir olhar aquela imagem, né? Observar a natureza, né? Fotografias, referências, você tem que ter muita referência e conseguir identificar o que está errado, porque é uma ilusão, eu acho, as pessoas acreditarem que você vai sempre out of the box, né? Você só vai pegar a ferramenta, apertar um botão e a parada vai estar pronta para você. Não é assim, na minha opinião, nunca vai ser assim, sacou? Você vai ter sempre aquela percepção, você vai ter sempre o input do olhar do artista que está por trás daquilo, sacou? Eu só complementando, sem adiantar muito, essa questão que você falou também, que você acha que nunca vai ser, eu também penso um pouco nisso. Um exemplo disso é a própria fotografia. É só clicar, ela tá pronta, né? Mas não quer dizer que todo mundo é bom fotógrafo. Necessariamente, né? Todo mundo tem uma câmera muito boa, né? Se você for parar pra pensar, a câmera do iPhone, né? No seu celular, ele é excelente. Mas mesmo assim, você consegue ver pessoas tirando fotos lindas e pessoas tirando foto whatever, sim, né? Então, e ao mesmo tempo, assim, eu tô dizendo isso porque se você também pegar uma câmera foda, né? Uma câmera de última geração e botar na mão de uma pessoa que não tem esse apuro no olhar, ela vai tirar fotos que não vão ser tão boas. Sim, também. Exatamente. Então, eu só estou tentando pontuar aqui que tem a diferença entre a sua percepção artística, né? De formas, cor, né? E tem a ferramenta em si, né? Lógico que ambas são importantes, né? Porque a ferramenta vai ser o que vai fazer você andar mais rápido, né? Mas todo esse lado é importante, né? E eu gostei muito dessa frase que você falou, cara. Eu queria saber de quem foi que falou isso, cara, porque é uma realidade, assim, o modelo pode estar lindo, a textura pode estar linda, mas se sua luz está errada, cara... Foi eu mesmo que disse, que eu gosto de falar de mim na terceira pessoa. Então, beleza. Então tá bom. Beleza, agora já sei Tilima citando Tilima. Tá bom. Não foi eu não, mas foi alguma palestra, eu não vou lembrar, cara. Se eu achar um dia o vídeo, eu te mando. Eu procuro, eu te mando. Não, mas nunca parei pra pensar nisso, mas, pô, é lindo, cara. Mas é verdade. Um exemplo disso, da galera que conhece mais a parte de ArcViz, é os trabalhos do Alex Roman. Tem muita cena que é hiper complexa, umas cenas de vegetação que ele fez no curta dele lá, o Third and the Seventh, mas tem cenas absurdamente simples, assim, que é uma cadeira, um cubo que é a parede e o chão, e acabou, cara. E o negócio é, tipo, hiper fotorrealista e tem uma fotografia absurda. E ele fez aquilo com a simplicidade, né? Conseguiu entregar um resultado absurdo. É bem legal. E, assim, só pra pontuar de novo eu vou contar a historinha, né? Que o nego sempre fala lá na ALM. Que quando eles estavam criando Pearl Harbor, né? Aquele filme do Pearl Harbor do Michael Bay, eles estavam no início ali tentando criar um GI, o fake GI pra cenas e tal. E o Michael Bay foi o cara que teve a sacada, né? Justamente ele não entendia nada tecnicamente da parada. E eles estavam mostrando as imagens pra ele. Ó, isso foi feito no computador, isso aqui foi filmado, não sei o que, não sei o que lá. E ele chegou e falou, e pontuou, galera, tá faltando uma sombra de contato entre as paredes ali, entre
o canto da parede e o canto do chão, tá faltando alguma coisa, sabe? Se você olhar para a imagem, ela tá lá e no render de você juntar. E foi quando os caras começaram a desenvolver o Ambient Occlusion, né? Então, eu acho isso muito maneiro, o exemplo de uma pessoa como a percepção supera, às vezes, a parte técnica, né? Porque os caras estavam tão preocupados em criar a parada o mais correto na fórmula possível, né? A matemática da coisa funcionando, e esqueceram da parte visual da coisa, né? Então, só pra pontuar, assim, que é uma história que eles contam de vez em quando, assim, e eu acho bem interessante, tá? É muito bom. Sim. É bem... Acho que tem um... agora eu não vou me lembrar. Tem uma thread uma matéria da FX Guide, acho que é com o Jon Snow. Que eu acho, né? Que... Isso, Jon que Snow ele... é do Game of Thrones. John... Isso. Eu tô muito ansioso pelo quarto episódio. É amanhã, cara. Vai ficar tranquilo. É Jon Snow, né? Jon Snow, Jon Snow. Ai, meu Deus. Hoje tá indo longe essa conversa. Pulando de pergunta aqui, já que eu ia fazer em outra ordem, mas já que a gente tá falando de realismo, eu vou jogar aqui uma coisa que o Ti tinha sugerido, que é pra falar sobre a questão do realismo no render, tipo, o quanto que realismo é importante no mercado de trabalho e se de fato vocês acham que um render realista faz toda a diferença, ou se o mercado atual não exige mais um alto nível de realismo e se o cliente não se importa com isso. É isso ou é totalmente o contrário? É isso aí. A pergunta é essa. É pra vocês, viu? A pergunta... É pra gente? Eu quero saber mesmo. É engraçado, Tá. É engraçado porque, assim, eu vou ter que acabar indo pra parte de VFX, né? Porque é o que eu tenho tido mais experiência. Enfim, eu acho que, assim... Talvez a pergunta não se aplique tanto à sua, né? Que a sua... Talvez o fotorrealismo seja muito mais importante. É porque o fotorrealismo, assim, você tá querendo, assim, eu vou tentar dividir aqui o que tá... Eu vou falar o que eu tô pensando, tá? Vou começar a vomitar um monte de palavras aqui. São duas coisas, né? Uma coisa é o shader ser realista, né? A parte da tool, né? O quanto realista ela é. E isso eu posso falar, vou falar sobre isso, mas deixa abrir um parênteses aqui. A outra coisa é a percepção do que é real, né? A melhor maneira que eu posso pontuar isso é uma história que meu supervisor no último show estava me falando. Eu vou citar um exemplo. Naquele filme do X-Men que tem uma Estátua da Liberdade, né? Se você for em Nova York e ver a Estátua de Liberdade ao vivo, né? O real da Estátua da Liberdade à noite, ela fica com... O material dela parece azulado, tá? Você olha para a estátua e você vê azulado. O problema é se você mostrar uma imagem para qualquer pessoa com a Estátua da Liberdade à noite azulada, as pessoas vão achar que tem alguma coisa errada, sacou? As pessoas associam a Estátua da Liberdade a ela ser verde. Então tem uma coisa que a gente estuda quando está estudando sobre fotorrealismo, é percepção. Porque nada adianta você tentar copiar exatamente o que é o real se as pessoas têm a percepção diferente do que é o real, sacou? Todo mundo tem uma percepção de realidade diferente. Tirando isso, porque eu estou explicando isso porque VFX, mesmo que você capture todos os inputs da realidade, né? Você vai lá e pega os inputs de HDR, de materiais, de scan data dos lugares e tal, e coloca no computador, e a imagem está 1 para 1 para o que é real, o nosso trabalho é modificar essa realidade para fazer ela parecer ainda mais real, né? Não sei se embolou muito aí no meio de campo. Voltando agora para a parte do render, o que eu diria que hoje em dia tem até muito essa discussão, né, de PBR, de ser fisicamente physical based render, né, render baseado em física, né?
Eu diria que todos os renders, assim, os games ficaram para trás durante um tempo, mas os renders hoje em dia são todos baseados em física, porque eles usam equações que são baseadas na física. Agora, quando você está estudando física da luz, estudando como são a conservação de energia, sobre, enfim, essas coisas de fórmulas que são muito técnicas, elas são simplificações, né? Elas não são literalmente o que é na realidade. Então é um pouco tênue, é um pouco errado você falar que é realmente o que acontece na vida real, né? Ela é uma simplificação, ela é um atalho, né? Que você toma ali para você poder resolver aquilo, porque senão... É uma aproximação, exatamente, né? É uma Aproximação é a palavra. E cada shader vai tomar um caminho diferente nessa aproximação, né? Alguns vão usar um caminho que usa, sei lá, um mapa de especular e glossiness. No outro ele vai usar um mapa que é de metálico e roughness, né? E daí o quão é real é um pouco subjetivo, né? Porque você tem sempre... vai ser sempre uma balança ali, você vai tentar fazer uma equação que simule o que é físico, mas ao mesmo tempo você tem que ter um resultado rápido, ou ser uma coisa que é fácil para o usuário. Então é sempre uma balança ali, né? Então, enfim, eu falei e não respondo a sua pergunta, porque eu não acho que existe... Não, mas foi boa. Não, mas tá respondendo assim. Eu não acho que existe Não, foi muito boa a visão que você teve, que eu não imaginava na resposta, na verdade. Eu gostei bastante. Essa questão da percepção é muito interessante. Eu vim com essa pergunta, na verdade, por uma discussão que eu vi um tempo atrás em algum grupo de um pessoal que estava vendendo um produto e falando que porque o realismo não é necessário, porque, enfim, né, pensando na parte aqui, arquivis, né, a maior parte dos clientes aceita trabalhos de baixíssima qualidade, assim, né, de realismo. Então, aí tinha alguém querendo se vender assim, né, falando, ninguém quer realismo, não sei o que, e tanto faz. E é muito louco. Eu mesmo tava pensando na resposta pra essa pergunta, mas é o tipo de resposta. Sim, que é só polêmica, né? que amanhã eu Sim. que vou receber e-mail, né? E é subjetivo até no sentido de que qual é o resultado? O que você está trabalhando, né? Você está trabalhando em game, você está trabalhando em filme, você está trabalhando com impresso, você está trabalhando... Até quando você está trabalhando com impresso ou com filme, sabe? Você está trabalhando para um público... mais elitizado, ou você está trabalhando com um público que é mais... que é um trabalho um pouco mais barato, né? Nesse sentido de que, sabe, então, quanto dinheiro tem envolvido... Enfim, eu não vejo uma resposta... Né? Nem tudo no mundo é preto e branco, né? São tons de cinza. Sim, exato. Ou colorido. É porque as pessoas tentam simplificar pelo orçamento. Então, Sim. O direcionamento do mercado atualmente estão pagando pouco, então não tem que fazer realismo porque ninguém paga por isso, sabe? Esse tipo de coisa. É uma desculpa, na verdade, ao mesmo tempo, que eu vejo muita gente. Eu vou puxar a bola agora pro que aconteceu lá no Rogue One de novo, né? Que eu recebi, assim, eu vi muita crítica em relação ao Tarkin e a Leia, né? De terem feito em 3D. E, assim, até em relação de, tipo, mas por que a gente tá fazendo isso? Não precisa... Eu diria que o contrário, cara. A gente precisa sim, a gente precisa... são milestones, né? São como traduz aí pra mim milestones? São desafios, sei lá. São pequenos objetivos, né, no curso do seu caminho que você vai ter que chegar ali para depois poder ir adiante, né? A gente está tentando ir... Então vai chegar um momento que Sim. talvez a gente consiga desafiar realmente e fazer uma pessoa parecer real e você não vai conseguir ver a diferença, mas... A gente está chegando lá, mas eu acho que a gente tem que move forward, né? A gente tem que seguir, não pode... Sacou? É a mesma coisa que você falar, não quero mais que o iPhone continue evoluindo, sacou? Não, tem que continuar assim, sacou? É tecnologia, isso é tecnologia. A tecnologia tem que continuar evoluindo. Aí eu vou entrar numa parte, né, que é o grande... Uma dos fatores principais, né, da evolução que a gente teve é o poder de processamento, né? Então, o nosso processamento, assim, se você pensar há 12 anos atrás, né, o computador que eu tinha na época, se bobear, o meu iPhone é melhor do que o computador que eu tinha há 12 anos atrás, sacou?
Então, Sim. a nossa evolução nos renders também está, eu acho, diretamente ligado à capacidade de processamento que melhorou muito, sacou? E vai melhorar ainda mais e a gente tem que evoluir, sacou? Não pode... Até um paralelo que eu faço, né? Quando me perguntam assim, mas realmente é importante que seja realista e tal, realmente vale porque tem cliente que não paga tanto e tal, por que eu vou investir nisso? E eu faço um paralelo com o design gráfico, né? Que é a minha formação mesmo. Que é o seguinte, tipo, no design gráfico eu sempre pergunto, por que você vai fazer uma marca boa? Se, sei lá, às vezes o seu produto se vende por você, né? Por que você vai ter uma marca boa? Se você pensar que você tá sozinho no mercado, você não necessariamente vai precisar de uma marca maravilhosa. Mas a partir do momento que você tem um concorrente, o jogo já muda. Então você ter uma marca bem feita, você ter uma identidade bem feita é algo que te diferencia do resto. E a mesma coisa serve para a qualidade do seu render. E não é só isso, né? Muita gente acha que é só isso que ganha um trabalho ou qualquer coisa, mas é todo o atendimento, sim. Todo o resto, né? Todo o seu comportamento profissional no negócio. Mas eu sempre faço esse paralelo com o design gráfico pelo diferencial, né? Você acaba tendo um certo destaque quando você não pensa que você está sozinho no mercado, né? Quando o cliente tem que decidir entre dois portfólios mais ou menos ali e tem sim, o seu que é o destaque. E só para acrescentar aqui, aí depois a gente move on, mas do mesmo jeito que eu estava falando de diferentes mercados, né? Também de diferentes partes do mundo, né? O mercado que é no Brasil é diferente do mercado, sei lá, na Europa, ou o mercado na Ásia, ou o mercado aqui nos Estados Unidos, né? É diferente, então... você não pode, às vezes, ver um mundo... É muito uma bolha, né? Você vê o mundo em relação só àquilo ali que você conhece, sacou? Você tem que pensar sempre duas vezes e pensar, cara, peraí, porque se eu quiser, eu me fecho aqui na minha bolha, né? Eu tô nos Estados Unidos e eu trabalho com VFX, mas, pô, o cara que tá na Ásia, que trabalha com games, o cara que tá no Brasil trabalhando com ArcViz, eles estão usando o mesmo render que eu tô usando aqui, sacou? Então... Só pra falar. Sim. E esse é um negócio muito louco, porque eu ouço de muita gente, tipo... cara, não tá bom, a área não tá boa pra mim, porque a minha cidade é ruim e tal, eu moro no interior. Eu falo, cara, mas por que você tá fazendo só pra sua cidade, né? Tipo, tem o Brasil inteiro, pelo menos, né? Caso o cara não saiba nenhuma outra língua, né? Se expande, né? Você é freelancer pra isso, né? Exato. Gente, fazendo uma correção aqui fazendo a correção do Jon Snow, tá? Voltando, não era o Jon Snow, era um parente aí do Jon Snow, é o Ben Snow. Eu conheço o Ben Snow, eu trabalhei com ele. É o Ben Snow, Ben Snow. Eu vou até postar a matéria aqui no chat e a gente vincula a matéria no post do podcast. Ele fala sobre a evolução das ferramentas de lighting, sim. Né, e LM, desde o Star Trek Generations. Sim, o Ben Snow, eu trabalhei com ele no Avengers o 2, né, o Age of Ultron. O Ben Snow, ele sim. Tem um conhecimento bem vasto, ele é bastante, assim, é bem interessante conversar com ele, porque ele é um cara muito pesquisador na parte principalmente de luminar e shader, né? Principalmente shader. Ele foi um dos caras que foi responsável pelo desenvolvimento da pipeline do Iron Man, na época, né, de toda a parte. Hoje em dia parece bobeira, né? Mas naquela época era uma coisa assim de outro mundo. O fato de você ter a conservação de energia em diferentes materiais que estão layered, né? Então você tem um metal e você tem um coat em cima disso, né? E ele estava desenvolvendo sim. Toda essa... São dois caras, é o Ben Snow, se você procurar pelos papers, né, da ILM e tal, você vai ver que tem bastante coisa do Ben Snow, e o outro é o Scott Farrar, que ele trabalha muito na parte dos filmes do Transformers, né? E ele foi um cara muito importante na época de pesquisa de... vocês chamam de HDR, mas a gente na ILM chama de Float Image, ou EXR, né? Mas basicamente é uma imagem que tem mais depth, né, de informação de luz do que um JPEG, ou um PNG, ou sabe, uma imagem de 8 ou 16 bits, né? São as imagens de 32 bits, né? Ele sim. Foi bastante responsável pelo desenvolvimento da pipeline internamente, né? Na época que eles fizeram Transformers e tal. Enfim, eu tô aqui divagando. Me corta aí, fala outra coisa aí. Fala aí, Tino. Não, mas tá da hora pra caralho. É bem interessante, tipo,
tem um paper bem conhecido, né, que é só do Ben Snow falando sobre o processo de desenvolvimento das técnicas de shading e lighting do primeiro Homem de Ferro, né? De como eles... Porque o primeiro Homem de Ferro, né, muita gente não sabe disso, mas eles chegaram a fazer uma armadura real, assim. Só que o diretor achou que a armadura, quando botava... Porque realmente o ator, né, o Robert Downey Jr., estava dentro da armadura. E ele, por causa das limitações, né, porque você precisa ter uma pessoa dentro da armadura, o design da armadura tinha algumas coisas que o diretor não gostava muito, porque você tinha que acomodar a pessoa dentro, né? Então eles começaram a fazer alguns testes, né? E o Ben Snow estava liderando esse grupo, e eles chegaram a um momento que eles têm uma turntable, né, em que eles mostram os suits que eles fizeram real e o suit no computador, e você não consegue ver a diferença, assim, eu juro, assim, não dá pra ver a diferença, sacou? E o diretor do filme viu aquilo e deu o buy-off. Então foi quando começaram a fazer, aí, enfim, a história do cinema meio que mudou, né? As pessoas não prestam atenção nisso, mas a história do cinema muda, né, nesses filmes, assim, Iron Man e tal. A gente não teria essa porrada de filme de super-herói hoje em dia se não fosse esse momento decisivo ali fazendo, né? Sim. Mas enfim. É bem legal. Tem um making off em que eles mostram isso e o diretor fala que, tipo, ele viu os dois shots, assim, do real e do em CG, e, tipo, ele não conseguia falar o que é a diferença entre um e outro, que era muito absurdo. E aí, só antes das pessoas começarem a me mandar e-mail, né, digo, mas por que então que tem algumas cenas que parecem tão diferentes, assim, se aquilo era tão real e tal? E aí vai são as outras coisas, né? Porque quando o cara está desenvolvendo aquele R&D, né? Os caras estão em desenvolvimento ali da tecnologia. Você está tentando pegar as informações, né? As pessoas vão no set e tal, tiram a foto, os HDRs e tal, são tudo de primeira linha, né? Tudo é o momento ideal, né? Você está tirando todas as informações que são ideais. Depois, quando você está no shot, essas informações, pela quantidade de shots que você está trabalhando, essas coisas ideais meio que vão por água abaixo, né? Em um determinado shot você não consegue tirar o HDR do jeito que deveria tirar. Ou tem influências de coisas que você não estava prevendo antes, sacou? Então, é por isso que às vezes tem essa diferença de qualidade também, sabe? Gente, agora indo para os nossos momentos mais atuais, assim, a gente escuta muito falar na questão do render sobre os renderizadores bias e o unbiased, né? Não sei se é assim que se pronuncia. Qual que é a diferença principal entre os dois? Tim, vai. Fazendo até um outro merchan, eu fiz um vídeo sobre isso, tá no meu canal depois. Que é sensacional. E eu falo as diferenças, né, entre biased e unbiased. Mas eu vou tentar simplificar até pra quem, sei lá, é até um pouco mais leigo, assim, né, tá pegando renderização agora. De forma bem esdrúxula, tá? Não me xinguem também. O bias, no caso, por exemplo, o V-Ray e tal, o Redshift também é biased. Ele tem algumas formas de pegar atalhos na hora dos cálculos. Então ele não calcula todos os detalhes, todos os cálculos possíveis da sua cena de forma bruta. Ele calcula algumas áreas e ele interpola outras. Ele, em outras palavras, é como se ele chutasse, né? Ele estimasse como seria o resultado intermediário entre dois pontos. Então, dessa forma, você consegue um render muito rápido, por isso que o V-Ray tem uma renderização muito, muito rápida. E renderizadores unbiased, eles também têm uma certa aproximação, que eu saiba até agora não tem nada que seja completamente unbiased, assim, de renderização. Tem até uma matéria muito interessante da Chaos Group, que eles falam a diferença de biased e biased muito melhor do que eu, vocês podem procurar lá. Sim, é bem interessante. Bom, cara. O Vlado fala, e o unbiased, ele seria o cálculo bruto, digamos assim, né? Ele vai tentar calcular todos os pixels, todos os detalhes de forma bruta, sem pegar atalhos. E isso faz com que você tenha, normalmente, um resultado um pouco mais realista, né? Uma aproximação um pouco mais próxima do mundo real. E você não tem manchas,
é mais difícil você ter flicker em animação, esse tipo de coisa. Muita gente confunde, acha que Unbized é render GPU, entre outras coisas, mas não tem nada a ver com GPU e CPU. Uhum. Sim. O Maxwell, ele não Cara, chega a ser pelo assim. que eu saiba, assim... Não, assim, eles são Unbized, né? São chamadas de Unbized, mas é um termo meio que usado de forma errada, digamos assim. Eu tomaria um pouco de cuidado. Eu tô falando aqui meio de... Eu tenho sempre medo de falar desses assuntos, porque ele tem mais conhecimento, né? Mas assim, até onde eu sei, eu tomaria um pouco de cuidado com a questão de Unbized, que... Na minha percepção, tem um pouco de marketing relacionado a isso, sacou? Uhum. Por trás de tentar vender o render, sabe? O Jim mencionou aí, eu acho que eu não me lembro assim de cabeça, mas eu acho que tem muito ligado à questão de sampling, de interpolação, e o Unbized, não necessariamente um Unbized render significa que ele vai ser mais próximo do exatamente, real, é bem lembrado, sim. Porque é meio que uma misconception, né? As pessoas meio que levam isso como se fosse certo, mas não, porque foi o que o Ti tentou falar, né? Por trás daqueles cálculos, mesmo que ele não abra para você... que ele não te mostra, o cálculo está sendo feito nos bastidores, né? Exatamente, por detrás, né? Under the hood, né? Eles estão fazendo... como é que se fala under the hood em português? Debaixo do capô do carro, eles estão fazendo esses cálculos, né? Mas eles não estão mostrando para você. Então eu tenho certeza que até porque eu mencionei isso antes, os cálculos que são baseados, esses renders, né? São fórmulas, né? E coisas. Se você vê os vídeos da SIGGRAPH antigos, principalmente de 90, 80, muito desses cálculos são antigos até. Eles só não tinham poder de processamento de fazer na época. A gente ainda não tem o poder de processamento de fazer a parada totalmente física, de simular a vida real, né? Se você pensar a física que está por trás de uma luz, quando você liga ela, é uma coisa que o computador ele vai sempre simplificar isso, sacou? Então, de novo isso, o Unbized, ele tá fazendo uma coisa de uma forma mais brute force, mais... Ele não está interpolando aquilo, né? Ele tá pegando... essas aqui são as informações que eu peguei. Mas, nesse meio caminho, ele tá tirando... ele tá fazendo certos atalhos, né? Simplificando fórmulas da vida real, sabe? Então... complicado. E aí, é como você falou, não necessariamente mais preciso, né? Mais próximo do... Quando o professor concorda com você, você fica... Não, foi ótimo. Eu até tinha deixado passar essa parte, é verdade. Isso por sinal, explica nessa matéria daqueles grupos que eu falei. Sim. Se a galera der uma olhada aí, eles vão ver. Se eu não me engano, até tá o explicando Vlado, tudo isso também. Se eu não me engano, eu vi um vídeo, alguma coisa do Vlado falando sobre isso, sacou? Pra tomar cuidado com essas... enfim, eu já falei. Sim. O Giovanni, ele falou do Maxwell. Eu tava vendo que aquele... Eu não sei a diferença daí. Eu tava vendo que aquele Maxwell e aquele Manuka são considerados... Eu nunca tinha ouvido isso. Renderizadores espectrais. Que diabo é isso? Alguém tem alguma ideia? Nossa, cara. Não. Assim, informação... eu prefiro falar que é a partir de informação espectral de render. Eu vi... Não, e o Ti não sabe não, velho. Espectral. A última vez que eu ouvi essa palavra foi, sei lá, velho, no programa da Xuxa, sei lá, qualquer coisa do tipo. Espectral, cara. A Xuxa que programou essa porra. Sei lá o que é espectral. O que eu vi do Maxwell é que os caras vendem muito ele como um renderizador que renderiza a luz, né? Eles têm um... Eu não sei, cara. Não sei essa teoria aí não, velho. Essa aí eu tô por fora também. Já saiu muito do nosso... Mas assim, dentro dessa do estado atual, tipo, de render, assim, que você tem de renderizadores, a gente tem algumas coisas que estão sendo bem presentes, assim, e que estão ganhando cada vez mais espaço no mercado. E eu acho que é os renderizadores que você tem um foco no render a partir do GPU, sabe? Como o Redshift, o Octane, entre outros. Você vê lá o V-Ray, ele tem uma implementação lá do RT, não que funcione muito bem, né? Mas você já tá vendo que tá todo mundo começando a voltar os olhos para a questão do GPU. O quão forte e importante vocês acham que esses renderizadores vão ser nas produções do futuro, assim? O quanto vocês acham que esse caminho do GPU vai ser importante pro futuro do que a gente tá fazendo?
Só antes de começar a falar sobre isso, deixar aqui bem claro que, tipo assim, você tem que tomar muito cuidado quando você fala de render, né? Porque você tá, assim, depende do que você tá fazendo com render, sacou? Se você estiver trabalhando com games, ou se você estiver trabalhando com... Por exemplo, o Corona, eu vou citar o Corona aqui só porque eu tô testando ele, assim, justamente para ver se ele funciona em VFX, tá? O Corona, ele é um excelente render, ele, para pessoa que está trabalhando talvez com ArcViz ou publicidade, né? E publicidade, tem muitas coisas que eu vejo de publicidade que às vezes foi feito, sei lá, Quixote, sabe? Ele é uma coisa diferente de um render para produção de VFX, em que você tem animação, em que você tem efeitos de destruição, de fumaça, de fogo, sabe? Existem muitas mais coisas quando você vai fazer a balança para ver se ele é bom ou não. Sim. E aí eu tô citando, por exemplo, Corona. Eu tô frustrado um pouco com o Corona, porque o Corona ele é muito bom, mas ele falta coisas que a gente usa no VFX. Por exemplo, Deep Compositing. Você não tem a capacidade de fazer Deep Compositing. Até o V-Ray, por exemplo, não tem no Progressive dele, quando você muda o render para Progressive, você não consegue salvar Deep Compositing, sacou? A imagem Deep. Então, quer dizer, tem que tomar muito cuidado, porque quando você avalia um render, você não pode avaliar o render só com a imagem final. Por si sacou? só, né? Sim. Você não pode, sabe? Então, existem... Então, assim, a gente vai falar aqui sobre essas coisas e tal, mas só mantém assim, no fundo da sua mente que existem... Enfim, eu falei, agora me perdi. Tia, me resolve aí. Eu acho que o que você quis dizer é que cada renderizador tem um ponto forte, um ponto fraco e uma área de atuação específica. Quando você tá julgando um renderizador, ele pode ser muito bom para uma coisa, mas como você disse, ele pode ser muito bom para Packshot e ArcViz, mas não necessariamente pode ser bom para animação em VFX. Sim, inclusive, por exemplo... Então o bom não é bom de uma maneira geral, é bom para uma situação específica. Sim, depende do que você está trabalhando. Qual é a sua intenção ali, né? Do que você vai fazer, Sim. Porque numa produção de VFX, por exemplo, que envolve muitas pessoas e que tem muitos departamentos e tal, é diferente de você, como freelancer, trabalhando sozinho. Você está procurando coisas diferentes, né? Você talvez esteja procurando a simplicidade, ou uma coisa que simplesmente você consegue ali com poucos sets fazer uma coisa que aparentemente parece mais real do que um outro negócio que tem milhões de settings, mas você talvez nem entenda por que tem tantos sets, mas ele funciona para uma outra, né, um outro mercado, sacou? Então, eu só estou tentando trabalhar aqui como político, aqui, sendo diplomata, né, antes da gente entrar... Mas agora me perdi da pergunta. GPU, render GPU. GPU, então. Como vocês veem, se eles vão ter um espaço na indústria, por exemplo, aí a gente já pode ser mais específico, tipo, na sua questão na parte de VFX e a questão do Ti na parte de ArcViz, assim. Sim. Como vocês acham que vai ser a força e a importância dele, tipo, pro futuro das produções, tanto de VFX quanto de ArcViz? Eu vou começar agora, então. Cara, no ArcViz... Na verdade, não vou nem dizer do ArcViz, eu vou dizer do ArcViz no Brasil, assim. É algo que ainda tá caminhando um pouco devagar. Em todas as áreas, na verdade. Em todas as áreas no Brasil tá caminhando um pouco devagar. Mas aí tem um outro problema, é a questão, primeiro, né, do costume, aquele medo de mudança, né, que as pessoas têm. Então, peraí, mas como é com GPU, mas como é que vai funcionar? Eu vou ficar rendido aqui no meio do trabalho, eu não vou conseguir terminar. Então tem muito esse medo, né, por desconhecimento. E tem a questão também de hardware. Então, muita gente veio evoluindo o maquinário nesse tempo, focado em CPU. Então, o cara tem um escritório, ele tinha um V-Ray, aí comprou o V-Ray novo, comprou, sei lá, um Corona, ou até mesmo um Maxwell, o cara foi focando em CPU, e foi deixando a parte do GPU de lado, só utilizando para viewport e nada mais, né? Então, essa questão dessa mudança, e eu digo que especificamente no Brasil, porque aqui é muito difícil a gente comprar aparelhos eletrônicos em geral, né? Hardware, assim, é muito caro pra gente, né? Então, uma placa de vídeo que custa, sei lá, $300, $500, chega aqui a R$6.000, né? Então, não é todo mundo que vai poder comprar esse tipo de coisa. Então, tem todo
todo esse medo de mudança, mas eu vejo um grande futuro sim, cara. Eu vejo um grande futuro, mas não pela questão do GPU em si, por ser pela placa de vídeo, e sim por algumas praticidades que esses renderizadores já estão implementando. O dia a dia de trabalho fica muito mais fácil de você trabalhar, assim, sabe? Você criar material, você vendo tudo em tempo real ali, coisa que a gente já também consegue muito bem no Corona com o RT dele. Mas enfim, eu vejo caminhando meio que junto. O legal do GPU, principalmente, que eu vejo assim para empresas, é que se você tem que, sei lá, tirar metade do tempo de render, você quer reduzir metade do tempo de render, você compra uma placa nova e acabou. Já no CPU não, aí você tem que comprar um outro PC, uma outra placa-mãe, então tudo muda, sabe? Sim. Eu diria que quem tá montando o computador agora, tá pensando um pouco no futuro, que tenha, sei lá, uma placa-mãe que caiba pelo menos 2 ou 3 placas de vídeo, mesmo que ele não compre 3, que ele tenha uma só, mas que ele pense nessa possibilidade no futuro, sabe? Que ele tenha esse espaço na mente dele, porque pode ser que o jogo mude. Mas é mais ou menos isso, assim. Eu fugi muito ou não? Fugi muito da resposta, não? Eu vou... Não, foi excelente, assim, foi excelente. Assim, eu tenho, conheço pessoas aqui que trabalham com o mercado de carro, né? Somente em Michigan. Eles estão usando GPU, eles botam na máquina deles, né? 4 GPUs e tal, assim, animais. E os renders deles são, assim, bem rápidos. Mas, assim, é aquilo que eu tava falando, né? A quantidade de memória que eles precisam, ou de tamanho de texturas e tal, é uma coisa que não é... Assim, eu não tô nem falando quantidade de textura no tamanho da textura, mas no tamanho de arquivos de textura que a gente usa, né? Isso é um pouco de bottleneck ainda para eu ia falar disso, GPU, sacou? A gente usa GPU hoje em dia, mas muito mais na parte de visualização rápida, né? Então, se você estiver fazendo uma pré-visualização de alguma coisa, a gente usa muita coisa de AT, de RT, ou o Arnold, né? Que tem também tem o ER dele, né? Esqueci agora. Agora, é legal lembrar que, tipo assim, a gente ainda, pelo menos em VFX, ainda usa muito a parte de produção, assim, o render de produção e o render de visualização para você ver se, pô, a tua luz tá funcionando. É meio que... Eu acho que isso é um momento de transição, tá bom? Vai chegar um momento em que eu acho que as coisas vão se unir e você vai ter uma coisa só e o render... Assim, eu tô sendo um pouco cabalístico agora, mas eu acho que daqui a uns 5 anos as coisas vão... O poder de processamento vai aumentar, a quantidade de memória vai aumentar e vai ficar uma coisa só. Mas por enquanto a gente tá usando um pouco mais na parte de visualização. Eu, Delcio, estou testando o material ali na minha cena rapidinho, ou eu tenho que mostrar alguma coisa pro diretor rápida, né, que eu só posso renderar, sei lá, menos de 1 minuto por frame, alguma coisa rápida. Agora tem um Progressive, mas antes a gente estava usando o RT, mas... Então existe um pouco essa diferença, né? Inclusive, eu acho que... Eu vou até citar o Kevin Margo, né, que eu não sei se vocês conhecem. O Kevin Margo é um dos supervisores que eu tive na Blur, e ele fez um curta chamado Construct, né? Constructor. Construct, sim. E uma das coisas muito legais, né, que ele mostrou que ele estava usando RT, né, para fazer na produção mesmo, né. Então foi o primeiro bug que eu tive, e depois conversando com ele, aí sim, eu tô entrando nesse assunto porque eu acho que é aí que tá o futuro, tá? O futuro tá em cloud rendering, tá? Do mesmo jeito que a gente faz streaming de Netflix, eu acho que vai chegar um ponto que a gente vai fazendo streaming de render, tá? Então vai ter algum lugar, uma máquina, sei lá, no meio do deserto, renderando para você, para mim, né? E eu vou estar trabalhando na minha máquina só vendo um streaming daquele render, tá? Então... quem tá trabalhando é algo parecido ao Toy, cara, com o que tem. Eles estão mais ou menos... com um esquema desse, meio que pagando mensalmente, você tem lá um PC que você pode renderizar não sei quantas horas por mês. Exatamente. E tal. Eu acho que esse é o futuro, assim, porque conversando com o Kevin Margo, ele usou isso no curta dele, né? Foi a maneira como ele encontrou de renderar com a quantidade de pessoa que ele tinha, né? Então ele pagou por um serviço de Cloud Render, se não me engano era da Amazon, e ele tinha uma série de máquinas lá que estavam renderando e ele via isso com streaming, sacou? Eu acho que esse é o futuro, eu acho que daqui a um tempo... E aí eu só estou tentando
Porque existe um pouco de diferença ainda, né? Quando a gente está falando de real-time no V-Ray ou no Arnold ou no Corona, é um pouco diferente do que quando a gente está falando de um real-time assim, em engines como Unreal ou Unity, né? Em que a coisa tem que performar em tantos frame você tem os FPS, né, o frame rate, né, da performance, você tem, e é um jogo, né, então, quer dizer, é um pouco diferente ainda do que a gente faz na produção de ArcViz, enfim, dessas coisas assim, sacou? Sim, então, só para deixar, sei lá, claro aí. Não, mas é muito bom. Eu tinha esquecido, uma coisa eu vou só emendar agora, quando você falou, lembrei, que é da parte das limitações, né, do GPU. Até emendando com a sua primeira resposta, né, que você falou do foco de cada render, né, então tem renderizador que vai funcionar melhor para tal área, para tal segmento, né. E de GPU, eu trabalhei com o Maxwell, que agora tem a versão GPU, o V-Ray RT, o Octane e o F-Storm. Foram eles, assim, basicamente. E o Redshift também. O Redshift, pelo que eu sei, ele usa a memória RAM do computador também, né, ele soma com a memória RAM, alguma coisa assim. Mas os outros são dependentes da memória da sua GPU. Então essa é uma grande limitação também, né? Na parte de ArcViz você vai, sei lá, fazer uma fachada de uma casa, você consegue fazer tranquilamente com GPU, sem se preocupar com uma GPU até bem barata ou bem antiga, né? Agora você tem que fazer, sei lá, um condomínio com 50 prédios, já ferrou. O cara não consegue finalizar o trabalho. Sim. Então, e é algo que deve acabar em breve. Agora até a AMD lançou uma placa... Tá pra lançar, né, uma placa de vídeo nova que ela vem com SSG, que eles chamam. Eu não lembro agora, talvez eu fale besteira, mas eu acho que é tipo 1 tera de VRAM que ela vai ter, sabe? Então, a tendência é isso acabar. Agora a NVIDIA vai vir com um NVLink, que vai somar a memória das placas. Então também vai facilitar um pouco mais essa transição. É o que você falou, a transição mesmo do mercado, né? E no final a gente só tem a ganhar com essas evoluções. Muita coisa, assim... Eu acredito que daqui a 5 anos, tudo isso que a gente tá falando aqui vai ser um pouco... ultrapassado, né? Antigo, sacou? Ultrapassado, exatamente. Porque, né, se você for parar pra pensar 10 anos atrás, pô, se eu falasse um spotlight do Max e você levanta ele, duplica ele, sabe? É a mesma coisa que a gente vai estar falando agora aqui, sacou? Pô, esse pessoal tava falando ainda... Nossa, eles faziam render, faziam render. Sacou? Mas nossa, eles tinham que esperar, o que é isso? Ultrapassadas. Sim. Eu acho que vai evoluir, ainda tem um caminho pra evoluir ainda, sacou? E eu aposto nessas coisas assim, principalmente no Cloud Render, assim, quando eu entendi o conceito do Cloud Render e vi funcionando, foi quando meio que abriu meus olhos, assim, pra... Caramba, vai tudo mudar, cara. Assim, até se você pensar consumo no mercado de consumidor, né, as pessoas vão ser capazes de renderar, assim, se você for parar pra pensar que você tem agora V-Ray no Photoshop, cara, sabe, que é uma coisa que eu jamais imaginei, sabe, tipo, isso só vai se tornar mais popular e vai abranger mais pessoas, né, e vai virar aquele caso que a gente tava falando no início, que a foto, todo mundo pode tirar foto hoje em dia, mas sabe, todo mundo vai poder renderar, sacou? Eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos, pode escrever, você vai ser capaz de comprar um modelo pronto, já texturizado em Chroma 4, ou você vai poder usar o seu celular para fazer a fotometria dela, né, do objeto que você quer, e já dentro do seu próprio celular você vai conseguir renderar isso e criar uma imagem e mandar para alguém, sacou? Escreve o que eu tô falando, isso vai acontecer. Agora, depende de nós, né, manter o lado artístico da parada ligado, né? De evoluindo no conceito artístico das coisas, né? Então, enfim, mas sei lá, tô me perdendo aqui. Acho que uma das vantagens disso é isso que o Deus estava falando, né? Tipo, você ter uma liberdade maior, né? Tá mais livre artisticamente pra experimentar. E no fim o que vai fazer diferença é isso. É quem sabe tirar bom proveito dessas ferramentas. Não adianta só você ter uma boa máquina, mas você tem que saber como usar, né? Sim, e pra galera que tá começando, é muito importante que eles pensem que isso vai ser realidade, como o Delcio falou. E aquela pergunta, né? Quando todo mundo conseguir fazer um render realista, né? Qual que vai ser o seu diferencial? Pensar nisso agora é muito legal. Então, a parte artística, a parte do olhar crítico e tudo mais... com certeza vão fazer uma grande diferença. Se você fazer uma outra analogia, puxar de novo pro passado, né? Se você for pensar
nas pessoas, na arte, né? Conceito de arte mesmo, pintura, né? Você vê que é sempre um ciclo. As pessoas desenvolvem uma nova tinta, um novo material, pintura a óleo. E aí as pessoas desenvolvem as técnicas para conseguir fazer a coisa mais real possível. E depois chega um cara que fala, cara, não, vamos distorcer isso agora, vamos começar a criar coisas que não são reais, sacou? Então eu acho que, de certa forma, 3D ainda é uma coisa muito nova e vai evoluir muito. E depende de nós, assim, usar essas ferramentas para criar coisas diferentes, sacou? Enfim, eu tô aqui parece que tô parecendo, sei lá, aquele profeta, né? Profeta de Lima, o profeta. Não, que tá Delcio, o profeta. Não, esquece, na verdade foi o Tio Lima. Delcio e Tio Lima estão profetizando hoje, gente. Que ele também fala de mim na terceira pessoa, tá vendo? Mas assim, gente, acho que entrando dentro, pra gente ir finalizando, mas entrando dentro desse papo tipo, que o Del estava falando, que o Tio também estava falando sobre a GPU e sobre a facilidade que a gente está tendo, a gente tá tendo uma facilidade cada vez mais de acesso a mais hardware, acesso a mais software, o desenvolvimento tá mais simplificado. Quanto vocês acham, por exemplo, que a geração que tá entrando agora, sabe? Um cara que tá, sei lá, que entra no render daqui 5 anos, sabe? Que é o que o Tio falou. E o cara vai perguntar assim, nossa, mas você tinha que esperar o render, sabe? O quanto vocês acham que isso também pode acabar sendo um gap, assim, sabe? Na questão do aprendizado das pessoas e do desenvolvimento necessariamente artístico, porque você vai ter uma facilidade muito maior para atingir o realismo, sabe? Como vocês acham que as pessoas vão poder começar a se diferenciar e como vocês acham que, tipo, isso vai mudar a nossa área, sabe? Porque, queira ou não, muito mais gente vai ter acesso a essas ferramentas, ao desenvolvimento, e muito mais gente vai poder desenvolver esse tipo de coisa. Como vocês acham que isso pode afetar o futuro dessa área, no pontos positivos e negativos? Uma coisa que é importante, que vai caminhar junto, não é só o 3D que vai evoluir, o mercado também vai evoluir. Então, vou dar um exemplo besta. Antes pediam, sei lá, pra você fazer uma maquete, o cara fazia um render lá, demorava 2 horas, isso e acabou. E tipo, tá lindo e todo mundo trabalha assim. Hoje em dia pedem passeio virtual no Unreal, daqui a alguns anos vão encontrar outras formas de se trabalhar com VR, né? Que ainda não, digamos, não é 100%... O final do VR ainda não é esse, né? Ainda a gente vai ter muito chão pela frente para trabalhar com VR e tudo mais. E o mercado vai evoluir junto. Então eu vejo no futuro, quando você conseguir fazer um render, tipo, clicou, ele saiu, com certeza pode apostar que o cliente vai inventar alguma dor de cabeça para você ter que estudar outra coisa. Então, até lá o mercado ele vai exigir outras coisas de você. Então, é meio difícil até de chutar o quê, mas com certeza isso vai caminhar junto, o mercado vai caminhar junto, o cliente vai ficar cada dia mais folgado, vai pedir caustics, em tudo, enfim, é o tipo de coisa que vai acontecer. Não, o que vem à minha cabeça aqui é que eu acho que existe um ciclo que acontece quando você cria, sei lá, por exemplo, a câmera fotográfica, né? É um equipamento muito caro e as pessoas têm até medo dela, acho que as pessoas nem sorriem pra foto, né? Estão com medo dela comer a alma das pessoas, né? Então, você cria... Eu tô falando assim da fotografia, né? Porque se você pensar, o 3D acabou de aparecer e a gente ainda tá tentando achar formas de usar o 3D e tal. Então, eu acho que a gente está ainda no meio do caminho, sacou? A gente está no momento em que o 3D está evoluindo. Ele ainda é uma coisa muito complicada, ele ainda é uma coisa que as pessoas têm que dedicar muito tempo para entender, para aprender. E eu espero que no futuro, quando as coisas se simplificarem mais, quando as pessoas tiverem mais facilidade no acesso, elas vão se focar um pouco menos na tool, né,
em setar um render, em fazer um modelo com topologia e tal, elas vão esquecer um pouco dessa parte técnica da parada e focar mais nas coisas que são importantes, de luz, sabe, o que a gente estava falando, da parte artística, né? Artística, de sentimento artístico, de composição, de volume, forma, cores, e deixar um pouco de lado essa coisa do... Eu acho que acaba ficando muito... É muita coisa para aprender, né? Quando você está aprendendo uma tool, eu vejo muita gente com medo, assim, principalmente gente assim de... Eu tenho muito amigo que é ilustrador, né? E as pessoas que são ilustradoras, às vezes, elas têm medo de entrar no 3D porque ele é simplesmente muito complicado, sacou? Eu espero que no futuro isso mude, e aí realmente vai ficar available, né? Vai ficar fácil para todo mundo usar, e aí sim vai ter uma revolução e os assim, eu não quero falar os melhores vão ficar, né? Mas as pessoas que realmente gostam daquilo vão perdurar, sacou? O mercado vai mudar e as coisas, enfim. E eu acho que vai ser sempre uma evolução, cara. Vai chegar uma hora que o 3D, assim, trabalhando ali eu vou sempre puxo pra LN, infelizmente, mas eu conheço pessoas, eu trabalho com pessoas hoje em dia que viram mídias acabarem. No sentido assim, não mídias, mas o cara, ele começou ali nos anos 60 e tal, fazendo stop motion, né? Então ele tem toda uma parte de desenvolvimento ali das câmeras, dos rigs de câmera, de rigs, né, do metal, por debaixo do boneco e tal. E ele, durante anos, aperfeiçoou essa técnica e hoje em dia a gente faz isso tudo no computador. O cara, teve muita gente que morreu, né, porque estava muito preocupado na parte técnica daquilo, né, de como a câmera, com não sei o que, como é que eu vou fazer, o tempo, o frame e tal. E as pessoas que perduraram foram as pessoas que entendiam isso, não tinham medo de evoluir. E essas pessoas, na verdade, são muito boas no que fazem porque elas entendem os conceitos que aprenderam nos anos 60, sacou? Então, eu tento sempre não me apegar muito ao tipo de render ou, sabe, equipamento, essas coisas assim, porque eu sei que a qualquer momento isso pode mudar completamente. E é isso, cara. Alguns anos atrás a gente estava usando celular preto e branco, sacou? Daqui a pouco tudo vai mudar, sacou? Tipo, enfim... Não adianta se apegar muito a essas coisas assim, não, sabe? É uma coisa que eu aprendi recentemente, é não ter amor nenhum por nenhum renderizador. 10, 15 anos, cara. Sendo profeta de novo, tá? O team, quem tá falando é o team agora, tá? O team tá sendo profeta. Não, o profeta. Eu esqueci a minha profecia. Foda-se. Não, Ih, caraca, eu esqueci a profecia, cara. 15... Corta isso. Era uma profecia de 15 anos essa, vai. A profecia veio, ele não pegou, ela foi embora. Não, tá. Todos os programas que a gente tá usando... Voltou. Todos os programas que a gente tá usando, tá? Porque eu vejo muita gente... Do mesmo jeito que você vê nos renders, né? E, cara, essas discussões... Eu já ignoro elas, sabe? A mais recente agora, Bias and Bias e Mental-Ray ou V-Ray ou Maya ou Max. Todas essas discussões sobre qual é o melhor, elas já são tão antigas pra mim, eu já tô tão macaco velho, que eu simplesmente ignoro, sacou? Não existe, esse ponto não existe, cara. A ferramenta é a melhor pra você. Uhum. Você escolhe a ferramenta que melhor se adequar ao trabalho que você tá fazendo, a que você simplesmente gosta, sacou? Porque eu não posso forçar uma pessoa, tipo assim, cara, você vai desenhar sempre a lápis, sacou? Se o cara gosta de usar aquarela, se o cara gosta de usar massinha de modelar, sacou? Tipo, é só a ferramenta, cara, é aquilo que você tá usando, é o material que você tá usando pra se expressar. Descobre um, se você não gostar, descobre outro, e o dia que você descobrir um que você gosta, cara, vai fundo e desenvolve, sacou? E não perde tempo falando, esse é melhor do que aquele, porque isso é bobeira, sacou? Isso é bobeira. Maior besteira. Não é o lápis que te faz desenhar, né? Eu posso ensinar... eu não ia falar que eu posso ensinar, não. O Tilima, ele pode ensinar qualquer um a aprender um render em, sei lá, digamos assim, 2, 3 semanas. Ele pode te ensinar um render e você vai estar fazendo imagens excelentes. Agora...
em relação ao render, né? Acertar um render e fazer a luz certinho e tal. Agora, te ensinar a ver a diferença entre uma imagem e a outra, aquele jogo de 7 erros, sacou? Eu boto uma imagem pra você e a outra imagem é bem parecida com ela, mas tem coisas diferentes. Essa diferença no olhar, esse poder de observação, é uma coisa que você ganha com experiência e é uma coisa que é difícil de ensinar, sacou? Você tem técnicas, né? É lógico que isso. Assim, por alto, lembrando, assim, você sempre tenta fazer a imagem ficar preto e branco, você inverte, né? Faz ela ficar de cabeça para baixo, flipa a imagem, vê ela pequena, vê ela, né? Mas tem coisas que ajudam a você conseguir, né, educar o seu olho, mas é experiência, cara, não tem jeito, sacou? Não tem atalho, sacou? As pessoas acham que, me fala aí o pulo do gato. Não existe pulo do gato, cara. Milagre, você tem que trabalhar, cara. Você tem que malhar, sacou? Então, isso. Cara. Isso é uma parada que eu passei muito, cara, com alunos, assim. E como eu vendo o curso, dá aquela impressão, puta, o cara não quer ensinar. Ele não quer falar o pulo do gato, é tipo... Ele faz a cena rápida e sai realista porque que ele não ensina eu fazer igual, tá ligado? Mas eu tô ensinando, né, cara? Mas é aquela coisa assim que gera uma dúvida. A pessoa acha que é um botão, né? Que é mais um botão que você aperta no cérebro, né? E ativa. As pessoas às vezes me pedem, mandam e-mail, né? Me pediam antigamente quando fazia trabalho pessoal, mas pedia assim, me manda teu arquivo pra eu dar uma olhada. E às vezes eu mandava. Eu falava assim, cara, eu vou mandar meu arquivo pra você ver que não tem nada de diferente. Não tem nada, tem uma luz no lugar certo, tem uma... Sacou? Eu não faço nada que não esteja no lugar comum, sacou? As pessoas até têm essa misconcepção, né? Esse pensamento errado de que, o cara trabalha na ILM, trabalha nos Estados Unidos, ele tem acesso a coisas que a pessoa não tem. É mentira, cara. Eu trabalho com a mesma ferramenta, lógico. A gente cria tools, né? A gente cria ferramentas que fazem o processo ficar mais rápido e tem muito mais gente trabalhando naquilo. Só que você sozinho na sua casa é a mesma ferramenta, bro. Sacou? É a mesma parada. Não tem essa. Exato. Gente, acho que pra fechar a última pergunta aqui... Não, eu já joguei o microfone, cara. Tô indo embora. Essa pergunta do Ti eu joguei pra ele. Sobre o portfólio, na verdade, pra fechar, o que vocês acham nas duas áreas? Por exemplo, se alguém quer trabalhar aí na ILM, Delcio, o que você acha como você acha que é bom estar formatado o portfólio? O que você acha que são coisas importantes pra se ter no portfólio, na demo que ele tá mandando? E pro Ti também, como a pessoa pode ingressar e ter um primeiro trabalho na área de arquivista. Vai fundo dessa. Eu primeiro? Sim. Não, essa pergunta foi minha, por sinal, pra você. É até uma dúvida recorrente até, que a galera pergunta, assim, dessa parte, especialmente de VFX. Como o cara monta o Portifa, se é melhor ele fazer, sei lá, um reel com vários projetos dele, ou então ele só faz um projeto muito, muito bom, muito realista, que mostra tudo que ele sabe. Tá, eu vou falar... E como ingressar aí, né? Eu vou falar algumas coisas e, assim, de novo, minha opinião, tá? Eu vou falar algumas coisas, o Alan fala outra coisa, cada um que você conversa fala, porque eu vou falar, assim, o que ajudou a eu conseguir entrar na área, né? Então, e, assim, as pessoas ao meu redor. Eu acho que o brasileiro, ele tem uma grande vantagem no mercado internacional, porque a gente, infelizmente, assim, o nosso mercado é feito de pessoas que têm que aprender um pouquinho de tudo, né? Somente você é freelancer e tal. Você não adianta, você não vai, assim, no geral, né? Eu não sei, agora eu tô falando até um pouco de achismo, porque eu não sei como estão as coisas no Brasil hoje em dia. Mas na época que eu aprendi, você fazia um pouquinho de tudo. O mercado aqui de VFX, ele foi, durante muito tempo, ele foi segmentado, tá? Ele era uma coisa extremamente segmentada. E eu, quando tive que entrar no mercado, eu tive que me preparar para esse mercado segmentado. Então, embora eu tivesse no meu portfólio várias coisas de trabalhos pessoais que eu tinha, em que eu demonstrava habilidades em diversas partes da pipeline, no início, eu me foquei na parte de modelagem. Então, sabendo que eu ia trabalhar com modelagem,
o meu approach foi, eu vou pesquisar empresas em que estão, primeiro as empresas que estão procurando funcionários, né? Porque eu sabia claramente que, tipo, meu primeiro trabalho no VFX não vai ser na Pixar, ou não vai ser na ILM, ou numa empresa grande. Eu vou ter que trabalhar numa empresa pequena. Então eu vi que a Pixelmon estava procurando pessoas, eu olhei para ver qual o tipo de trabalho que eles estavam fazendo. Então eu vi que na Pixelmon era muito environment, muita cenário, e carros e coisas mecânicas, era o escopo do trabalho deles. Então eu preparei o meu demo reel para esse tipo de trabalho. Então eu criei algumas peças só para esse tipo de coisa. E é um processo, tá, gente? Não é... Às vezes as pessoas pensam, tipo, demora, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não, foi um processo durante muito tempo, eu pesquisando, eu olhando, eu conversando com as pessoas da área, sacou? Então eu preparei um demo reel em que tudo tava clay render, sacou? Esse clay, quando eu falo clay, é tipo aquele ele não tem textura, né? Ele é um renderzinho bonitinho, em que você tem a sombra, o volume e tal, mas ele não tem nenhuma informação de textura, né? E eu também renderava a wireframe, né? Para mostrar que o modelo, ele era um modelo bem feito, né? Então eu preparei alguns desses modelos, e eu preparei, sei lá, um carro, um cenário, props e tal, não sei o que, e mandei para vários estúdios quando eles estavam precisando de alguém de modelagem. Uma hora eu entrei. Depois que eu entrei, eu comecei a ter experiência em filmes, né? Eu mantive, assim, eu comecei como modelador, mas eu queria trabalhar com outra coisa que não fosse modelagem, né? E aí eu descobri que na Blur existia o Cine Assembly e na ILM existia o Generalista, né? E eu sempre quis trabalhar mais na parte final do processo e tal. Então, eu comecei a pesquisar o que eu preciso para fazer isso. Então, eu tinha um demo reel que era dos meus trabalhos pessoais, em que eu mostrava que eu sabia um pouco de textura, que eu sabia fazer luz, que eu sabia fazer shading, que eu sabia fazer comp. E eu tentava mostrar isso tudo. E eu tinha um outro reel que mostrava os trabalhos que eu participei, sacou? E na época que eu estava aplicando, eu mostrei essas duas coisas, ó. Então aqui os trabalhos que eu fiz parte, mas aí às vezes eu, sei lá... Porque no começo é assim, né? Você faz uma coisinha pequenininha. Eu fiz aquela pedra que está no alto do cliff, que está lá longe atrás daquela fumaça, sacou? Então, eu preparei um trabalho, ó. Eu já tive experiência, porque isso mostra para as empresas aqui que você, ó... Esse cara tem experiência, ele já trabalhou alguns filmes, ele sabe como é que é o processo. E ao mesmo tempo eu mostrava o trabalho pessoal, porque o trabalho pessoal eu mostrava, ó... Ele realmente consegue iluminar. E o trabalho pessoal é uma coisa também muito importante, porque mostra pro cara que eu tenho o poder de começar sem incentivo de dinheiro, sem incentivo de nada, né? Eu tenho a força de conseguir começar um projeto e terminar esse projeto, sacou? Eu diria que demo reel você tenta fazer ele menor, assim, mais sucinto possível. Eu diria entre 2 e 3 minutos, tá? Não mais do que isso. E tentar colocar os melhores trabalhos que você tem. E não precisa ser 10 trabalhos, tá? 3, 4, 5. Os melhores trabalhos que você tiver. E mostra os trabalhos e faz, assim, principalmente nos trabalhos que eu tinha pessoal, que eu tinha capacidade de fazer isso, fazer turntable, que você está se vendendo, né? Então você tem que vender que você sabe fazer aquilo, né? Então eu mostrava as texturas, tentava mostrar rapidamente, sabe, sempre a topologia que eu estava usando. E é engraçado porque hoje em dia eu já nem posto mais muita coisa que eu faço pessoalmente, porque na verdade a topologia vai ser uma porcaria, as coisas não vão ser vendáveis, sacou? As pessoas na verdade vão ficar assim, cara, é sério que você fez isso? Porque é uma coisa assim muito mais de produção, sacou? Porque eu preciso fazer aquilo o mais rápido possível. Mas quando você está fazendo para se vender, embora na produção você não vá fazer daquela maneira, né? A produção geralmente é coisa louca, você tem que se vender como, assim, eu tenho conhecimento embasado para poder fazer aquilo, sacou? E é isso, cara. É engraçado que a sua trajetória, assim, de divulgação foi muito parecida com a minha, assim, de construção de imagem, de portfólio, a questão que você falou de que não é uma coisa que é do dia pra noite, né? Você faz uma pesquisa, procura e tal. É engraçado que a minha sugestão, normalmente, pelo menos pra área de arquivis, e tudo que eu vou falar aqui é de acordo com a minha experiência, então também sem e-mails, viu, pessoal? Sem me xingar. É um pouco diferente
mas isso é por questão do setor também que é diferente, com certeza. Eu participei de muitos processos de contratação, em que não eu estava contratando, mas a empresa estava contratando e eu ajudava a selecionar as pessoas, né? Até porque as pessoas iam trabalhar comigo, então seria legal que eu aprovasse, já que vou ter que conviver com a pessoa bastante tempo, né? E o grande problema, na verdade, era o contrário do que você falou. Era que as pessoas, elas só mostravam os melhores trabalhos. E ela não dava conta de fazer aquela qualidade, em tempo hábil. Então, que pelo menos na área, né, ou arquivis, ou até mesmo publicidade que eu trabalhei, é aquela coisa, né, chega o trampo, tem lá um pack shot, tem que entregar às vezes no mesmo dia, às vezes 2, 3 dias no máximo, e tem que ficar bom, tem que ficar perfeito e acabou. Se o cara ele faz um pack shot hiper realista, mas ele demorou 20 dias e botou no portfólio, ele não dá conta do recado. Então, o mais difícil de encontrar eram pessoas que davam conta do recado. E pessoas sérias mesmo, profissionais, sabe? Sem enrolação. Muito mais difícil do que o cara que faz um render realista. Isso que é muito louco. Sim, por isso que eu acho... É excelente o que você falou, cara, porque eu acho que, com certeza, na minha carreira aqui, você estava falando, eu estava pensando assim, cara, quando eu entrei no VFX, eu falei isso, né? Foi muito importante mostrar o meu trabalho pessoal, mas também mostrar meu trabalho de trabalho isso. Mesmo, né? Porque quando eu falo trabalho pessoal, quanto tempo você demorou pra fazer essa cena? Eu demorei 2 meses, mas eu trabalhava, sei lá, 1 ou 2 horas toda noite depois do trabalho. Beleza. E aí depois eu mostrei, sei lá, na época eu tava fazendo coisas de publicidade, né? E aí, quanto tempo você demorou pra fazer isso? Eu falei, cara, a gente fez isso, sei lá, num final de semana. E aí sim vende, né? Porque você... Pô, é sério que você fez isso? Tava na praça, apareceu num outdoor e você demorou, sei lá, 2 dias pra fazer isso? Sim. Porque aí ele entende que aquilo é de produção. E aí, meu trabalho de produção, é aquele negócio que eu tava falando, eu não mostrava o wireframe, porque... Primeiro que, assim, no filme, geralmente eu não tenho acesso a isso, né? Eu não posso simplesmente pegar o que eu fiz na ELM hoje em dia e simplesmente abrir o arquivo e salvar uma imagem e postar isso. Eu não posso porque o arquivo é deles, né? Mas também porque se você for abrir, cara, eu acho que o mundo vai ficar decepcionado, sabe? Porque ele é uma bagunça, cara. Assim, não é aquele negócio que as pessoas imaginam, assim, que toda a topologia é linda e tudo... Não, cara, é a loucura total. Às vezes você abre um arquivo... Assim, eu já abri arquivos que eu demorei, sei lá, pelo menos um dia só pra entender o que o arquivo tava fazendo, sacou? De tão complicado que era, sacou? Então, mas assim, é excelente o que você falou, Tico. Eu acho que, e assim, só para adicionar, eu acho que eu falei isso até no último final de semana lá que a gente fez aquela live, né? Que eu acho que é muito importante o profissional, que eu recebi algumas mensagens de pessoas falando isso, tanto no Facebook como por e-mail. E me perguntando sobre o que eu falei de timing, né? De pegar o tempo que você trabalha, sabe? E isso é muito importante, cara, quando você vai se vender, não só quando você está como freelancer, né? Para você se vender para o seu cliente e tal, mas quando você está num trabalho, é uma coisa que eu sempre falo, né? O brasileiro, eu estou abrindo aqui um parênteses enorme, mas segura aí comigo, tá? Não dorme, não. O brasileiro, ele tem uma concepção de salário, né, de dinheiro, principalmente quando você está trabalhando numa empresa, né, que ela é relacionada ao mês, né? Então você recebe um dinheiro que ele é relativo ao seu mês de trabalho. O americano, ele tem uma concepção de dinheiro diferente, isso abriu meus olhos, assim, com a primeira vez que eu vim para cá. Que o americano, ele olha para o dinheiro de 2 formas. Ou ele vê por ano, porque é interessante, porque você vê assim, digamos que eu esteja trabalhando junto com o Ti num projeto, tá? Só que o Ti, todo mês, ele ganha $100 a mais do que eu, tá? Ou toda semana, ele ganha $100 a mais do que eu. Numa semana, eu vou falar assim, cara, isso não importa, sacou? O Ti ganha uma semana $100 ali, mas a gente trabalha junto e tal. No final de um ano, você vai ver que o Ti, na verdade, ele tá ganhando, sei lá, quase 10 mil a mais do que eu, sacou? Não, 10 mil, sei lá, eu fiz o cálculo errado, mas faz o cálculo aí e vê o que é. Tá ganhando, sei lá, 1.000 e pouco, 1.200 a mais do que eu. Ou até mais, sei lá. Mas você entendeu o conceito que eu tô falando. Então, o americano, ele vê o salário dele por ano e, ao mesmo tempo, vê o salário dele por hora.
E o salário por hora é mais importante ainda, porque você tem uma concepção do quanto você está ganhando, o que você está fazendo por hora. Então, hoje em dia, tudo que eu faço, eu quantifico por hora, né? Eu não trabalho com cliente, mas dentro da minha empresa, eu sei o quanto custa essa hora que eu trabalho para eles, sacou? Então, é bom porque se eu tiver 1 hora no Facebook, eu sei o preço disso, sacou? Tanto para mim quanto para a empresa. Muito bom. É uma concepção que eu acho que é importante o brasileiro começar a quantificar, sacou? Pegar o seu salário, se você trabalha para uma empresa, e divide pela hora de trabalho que você faz, sacou? Para você ver o quanto vale a sua hora, né? Enfim, e aí tentar ser mais eficiente, para tentar aprender e melhorar o seu trabalho, para você fazer as coisas de uma maneira mais eficiente, mais rápida. Porque, assim, cara, é excelente, tio, eu adoro esse tema, cara. As pessoas se focam tanto na parte, o render, e tem que ser foto realista, o seu trabalho tem que ser excelente. Mas o tempo que você demora fazendo o trabalho, eu diria que até talvez mais importante do que o trabalho em si, sacou? Não. Enfim, porque você pode chegar com eu posso contratar uma pessoa que tem um trabalho de certa forma, sabe, mais ou menos medíocre, e eu posso dar dicas, né? Eu posso olhar, o supervisor, né? Não é nem eu, o cara que está acima, ele vai falar, olha, muda isso, muda aquilo, muda aquilo. Ele vai preferir falar para mudar para um cara que trabalha mais rápido do que um cara que já faz uma imagem foda no início, mas demora muito tempo pra fazer mudança, sacou? Exato, sim. Então, excelente, cara. Adorei. Pô, valeu essa última pergunta aí. Ainda bem que eu não dropei o microfone. Não, eu imaginei que fizesse sentido aí com a experiência toda sua, cara. Então, bem legal mesmo. Legal essa visão do que você falou do salário, do ganho ser... não o ganho em si, né? Mas a mentalidade do americano ser diferente por causa disso, né? A forma que ele enxerga o dinheiro, bem legal. Não tinha parado pra pensar sobre, não. No seu dia a dia, né? Inclusive no seu dia a dia, porque se você for comprar... Você vai na loja agora e você vai comprar uma água. Você vai falar, pô, a água custa 1/3 da minha hora. Essa água tá cara pra caralho. Ou eu tô ganhando pouco, né? Eu tenho que melhorar o valor da minha hora, entendeu? Então... É muito bom, assim, em relação ao mundo, sacou? Você vai ver o mundo de uma maneira um pouco diferente, assim. É a maneira como o americano mesmo vê. Principalmente pessoa de classe, assim, assalariada, né? O pessoal que a gente chama de blue collar. Sim, sim. Pessoal de macacão azul, né? Então, fica a dica aí. É muito boa, assim, enfim. É isso aí, cara. Aí, valeu, gente. Dá tempo ainda, Gustavo, só complementar ou não? Dá. Complementa, não, eu tô brincando, cara, porque eu me perco, eu não sei o que falar, e é isso, sacou? Não, mas você não devaneou não, cara, tá perfeito. Complementa aí. Mas, ó, eu tenho uma resposta pra essa, no caso do Tilima, que é, se você quer entrar no mercado de arquivista, conhece os cursos deles lá, entra lá na página dele, você já vai estar numa grande vantagem aí, que você vai estar aprendendo com um puta professor foda. Mas espere, não é só isso. Para a pessoa que ouviu esse podcast, se você entrar em Tilima / clique cursos de V-Ray. Curso de V-Ray. Sabe o que me falam, culinária. Cara? Falam que no meu discurso, adendo totalmente, se você quiser corta também. Falam que eu tenho a voz do Goku, cara. Eu racho o bico. Cara, agora que você falou isso... Caralho! Solta o Kamehameha, cara. Por favor, cara. Não, isso eu não consigo, não. Eu consigo... Oi, eu sou o Goku. Aí sai, né? Você que vai fechar esse podcast como o Goku. Fala que você vai ser o cara mais forte do universo. Não, cara, é demais. Até hoje eu só treinei o Eu Sou o Goku, mais nada. Além disso, eu não consigo, não. Fala, eu sou o Goku, eu sou o homem mais forte do universo. Fala. Não, acho que eu não tenho capacidade mais, não, nessa vida, não. Vem cá, quem participa do podcast com você tem direito a fazer o curso? Olha aí! Não, cara. Não dá, na lata. Não dá, não. Não, cara. Pô, sacanagem, as promoções, né? Mas agora eu vou fazer o merchan, vou aproveitar então, hein?
Ó, esse podcast deve estar saindo agora, segunda-feira, né? Se é que tudo programado. Então, dia 7/8. Aí eu vou estar lançando aí meu curso novo de Corona, completo, do básico avançado. R$960 somente à vista, somente para os 50 primeiros compradores. Então, corram e é isso aí. Uma bagatela. Uma coisa muito importante que você acabou falando, sem falar exatamente a mesma frase, que é a questão do cara saber onde ele quer chegar. Se a gente parar pra pensar em tudo que a gente conversou no podcast hoje, várias perguntas acabam caindo nisso. Então, qual renderizador que você vai escolher? Peraí, onde você quer chegar? O que você quer trabalhar? E na mesma questão, onde você quer trabalhar numa empresa, tipo, o que você vai ter que estudar e o que você vai ter que mostrar. Um erro que até eu mesmo cometi quando eu entrei na área, teve uma época que eu tava querendo um pouco de descanso de freela. Eu falei, vou ver se tem alguma empresa que contrata. Eu tava procurando meio que em tudo, assim, relacionado a 3D. Mas a maior parte das empresas era de arquitetura. E aí eu fui procurar. E eu procurava e não tinha resposta. E eu falava, eu olhava meu trampo assim, falava, caramba, mas meu trabalho tá legal, tipo, não era realista, longe disso, mas eu olhava assim e falava, tá melhor do que grande parte do mercado. Eu vejo a galera com um trabalho ruim vendendo e trabalhando, e eu tenho um trabalho um pouco melhor, não consigo. E isso eu vi em muitas pessoas que eu fui conhecendo nos últimos tempos, assim, com o mesmo problema. E eu percebi que eu não sabia onde eu queria chegar. Tipo, eu ia apresentar um portfólio para uma empresa de arquitetura, mas eu tinha lá no meu portfólio personagem, eu tinha no meu portfólio packshot, eu tinha animação, e o cara não queria ver aquilo. Sabe, ele queria ver um quarto. Eu já cheguei a ter uma conversa com um cliente que foi muito doida, porque eu tinha um quarto que tava muito legal, tava decente, assim, não era realista, mas tava decente, mas ele não queria fechar o trabalho comigo porque eu não tinha nenhum banheiro no portfólio. E aí, pra o cliente entender que o cara que faz o quarto faz o banheiro também, é muito louco, né? A ideia que ele tem da finalização do negócio. Então, eu comecei a perceber, assim, que eu tinha que focar mais onde eu queria chegar. E esse é o erro de muita gente. Eu vejo que mistura o portfólio com um monte de coisa. Igual o Delcio falou, ele separava o trabalho pessoal dele do profissional. Outro erro muito, muito frequente e que queima o filme da galera. Faz o que ele fala, mas não faz o que ele faz. São dois, na verdade, que eu lembrei o outro agora. O primeiro é ter o Facebook profissional junto com o pessoal. É uma das... E eu sou esse exemplo, né? Eu sou esse exemplo. Eu tô falando só pros outros fazer, mas o meu é misturado. Mas eu não recomendo. Não recomendo mesmo, assim. Porque empresas acabam olhando o Facebook demais na contratação, né? É uma coisa que o cara pode acabar perdendo vaga por isso, assim. E a segunda... Eles olham com certeza, cara. Eles olham... Eles procuram a sua vida no Google, tá? Pelo menos aqui, a minha experiência aqui, sim. Tá? Eles dão uma pesquisada. Existem até empresas aqui, dependendo do seu cargo que você está procurando, que elas vão desenvolver uma pesquisa grande em relação ao teu passado, sacou? Você já foi preso, você já foi... Tá, enfim, vai fundo. Não, eu já nem lembro segundo ponto. Eu lembrei da segunda e esqueci da primeira. Eu tô com problemas de memória, gente. Acho que é muita noite virada. Não, cara, eu vou te falar o que é, cara. Quando qualquer pessoa que trabalha aqui faz alguma coisa com o Delcio, vira bagunça, cara. Não tem nenhum tipo... Não tem como planejar, a parada é caótico, cara. Eu tenho que começar a anotar, senão eu esqueço. Coisa louca. Agora, você tava falando e tal, então eu vou falar mais uma coisa, tá? E daqui a pouco eu lembro. Lembra aí. Nunca vai acabar. A última coisa, prometo que é a última coisa que eu vou falar, porque eu acho que é importante, cara, porque assim, as pessoas às vezes focam demais em serem uma pessoa tipo, assim, eu tenho vários amigos, né, a gente tá no outro dia lá com o Pedro, com o Mariano, eles têm trabalhos excelentes, assim, Vitor Hugo, são caras, assim, excepcionais, que eu diria que eles são, assim, 1% do mercado, sacou? Eles têm trabalhos, assim, que ganham os olhos de qualquer pessoa, E assim, eu tenho noção de que eu, por exemplo, não sou assim, sacou? Eu tomei um outro rumo, o meu rumo é de um trabalho que é competente, e eu tomei um rumo de que não só o meu trabalho é competente, o resultado, mas eu sou competente como profissional. No sentido de, quando a gente contrata alguém,
do mesmo jeito que eu falei lá, que é muito melhor você pegar um cara que é rápido, se você for parar para pensar que eu passo mais tempo no escritório do que eu passo com a minha família, eu preciso trabalhar com pessoas que são de bem-humoradas, que são pessoas que são legais, que são divertidos de trabalhar, que têm um pensamento positivo, que na hora que a merda tá indo no ventilador, o pessoal não vai ficar brigando um com o outro, sacou? Que não tem ego e tal. Então, existe toda uma parte do profissional de responder e-mail, de saber ouvir críticas, que são muito importantes para o profissional dessa área, sacou? Que talvez tenha sido fácil para mim, por eu ter feito design, ter trabalhado uma época como designer, já serem profissionais de um senso artístico que trabalha com um senso profissional bem apurado. Quando eu fui trabalhar com 3D, eu tinha essa mesma behavior, né? Esse mesmo comportamento profissional. Então, é muito importante isso, cara, porque faz toda a diferença. Um profissional que não atende o telefone, que não responde os e-mails com a velocidade que é necessária e com a atenção que é necessária, sacou? Então, só pra ficar ligado com essas coisas, sabe? Por exemplo, pessoas que mentem. Eu já, assim, mentir no ambiente de trabalho é uma coisa muito perigosa, sacou? Se eu pergunto pra você, você consegue fazer isso? E você mente pra mim, eu prefiro que você fale pra mim, eu não consigo, e eu vou te ajudar, e a gente vai chegar lá. Mas, assim, eu não sei fazer, mas vamos aprender. É muito melhor do que um profissional que mente pra mim, sacou? Que mente sobre as habilidades dele, enfim, sabe? Então, perfeito. É isso aí. Agora sim eu vou jogar o microfone. Eu lembrei. Tá, tchau. Não, mas eu lembrei o que era. O segundo ponto muito importante, cara, que a galera se queima muito, é a questão de créditos. Dar créditos tanto, sei lá, se você trabalhou numa empresa e tá indo pra outra, e você, sei lá, fez um trabalho em conjunto, muita gente bota o trabalho inteiro, bota no portfólio e acabou. Sim. Ele não coloca lá que ele fez só a pedrinha no canto, ou que ele fez o personagem tal. Ele coloca que o projeto inteiro parece que é dele. Não só disso, né? No Archviz tem muito isso de, sei lá, alguém vai fazer um projeto pro portfólio, eu mesmo já fiz algumas vezes, e você vai utilizar uma imagem como referência. E aí você não coloca o fotógrafo, você não coloca o arquiteto, o cara, ele quer ganhar os créditos por aquilo. Sim. Ou mesmo copiando um 3D de outra pessoa, né? Parece que é uma vergonha o cara colocar os créditos, colocar que ele se inspirou em alguém. É um pouco assim, as pessoas interpretam quase como, eu tenho vergonha de colocar, porque... Não sei, pode ser uma questão de arrogância, de ego. Acho que a pessoa não quer assumir que aprendeu com alguém, não quer assumir que não é dele aquilo, é um mercado, né? Muito... E acaba se queimando feio. É um mercado muito pequeno, cara. É um mercado muito pequeno, cara. Você às vezes imagina que não, que as coisas são... Assim, o mundo, cara, é muito pequeno. Se você for... Assim, enfim, isso que o Tim tá falando... Toma cuidado, sacou, com as coisas que você faz, porque se você se queima num lugar, essas notícias, isso as pessoas sabem, sacou? Uma pessoa fala com a outra, sacou? Eu lembro de uma história, aí eu falei que eu ia embora, mas não fui, né? Porra, não, eu não vou falar mais história, não. Não, foda-se, eu vou fechar. Eu lembro de uma história que a gente tava na Consequência e veio esse rapaz, ele veio até do Sul, acho que de Porto Alegre, e ele veio fazer entrevista, ele estava no Rio de Janeiro fazendo entrevista. E a primeira pessoa, né, que era o produtor da empresa da Consequência, o Marcelo, ele viu o portfólio do cara e falou, cara, o portfólio desse cara é excelente, a gente tem que ver esse cara e tal. E aí ele marcou uma segunda entrevista com o pessoal, que era o Maurício e o Renan, que eram os responsáveis da parte de produção, né? E aí o rapaz voltou, a gente percebeu que o cara estava muito nervoso, e basicamente ele estava usando projetos de pessoas internacionais. Ele pegou basicamente uma porrada de imagem do CD Society na época e estava apresentando como se fosse o trabalho dele, sacou? Então, aí essa é a primeira parte da história. A segunda parte da história é que anos depois, tá? Alguns anos depois, eu estava na Ícone já, e aí um amigo meu que estava trabalhando eu acho que era o Marcelo Júnior, estava trabalhando na empresa dele, né? Me mandou um e-mail. Cara, você já ouviu falar desse cara? E aí ele me mandou... ele mesmo fez isso e tal. Aí eu falei pra ele, cara, ele até o trabalho dele pode até ter sido dele agora, sacou? Quando ele estava tentando trabalhar com o Marcelo Júnior. Mas eu falei pra ele, cara, eu lembro desse cara. Esse cara foi na Consequência e mostrou o trabalho de outras pessoas, sacou?
Quer dizer, isso já queimou o cara. As pessoas se conhecem, sacou? E se você fecha uma porta, é capaz de você fechar a porta pra sua vida, sacou? Então, não mente, gente. Tá na Bíblia, não faça. Sacanagem. Não é de Deus isso. É pecado, você vai pro inferno. Gente, exato, queimar. Gente, existem mais adendos Chega. para o dia de hoje. Chega. Então, galera, acho que a gente vai começar a encerrar esse podcast. Eu queria agradecer aqui a presença do Tilima, brigadão. Não, obrigado você pelo convite, cara. Muito bom, adorei. Obrigado pela presença, espero que a gente se veja em outros podcasts. Gente, de novo, quem não conhece os cursos do Ti, vai lá, entra no site dele, compra a porra toda lá, tá? Que o cara é foda pra caramba. Delcio, obrigado. Quem quiser comprar um curso pro Delcio e mandar pra ele, também o Delcio aceita, tá? Também pode, ele tá aceitando, porque o Tilima não quer dar curso pro Delcio. Delcio, brigadão pela presença, cara. A gente deve vários favores aí. Quando você vir pro Brasil, a gente precisa tomar uma cerveja junto. Com certeza. Aí. Sim. Eu tô contando as vezes que eu tô falando merda aqui, atrapalhando o projeto de vocês. E a hora que vocês vão parar de me chamar pra fazer coisa aí. Mas obrigado aí por continuar me chamando. Pode chamar no próximo que eu apareço também, cara. Fechou, já era. Chamar. E Giovanni, brigadão aí. Giovanni tá quietinho hoje. Hoje eu fiquei aprendendo só, cara. Mas ele tá sempre quietinho. Acho que o Giovanni tem medo de eu ficar zoando ele, cara. Porque ele fica quietinho. Toda vez que eu tô presente, ele fica quieto. É isso, galera. Falou, até mais.